ist diese Töne, sondern lasst uns angenehmere anstimmen. Olá, estamos de volta aqui com o podcast Medindo os Bigodes, eu, Yuri Vieira, e o Alexandre Soares Silva. E nós, Olá, para tudo variar, para variar, não temos roteiros, né? Não, completamente no improviso. A gente fica enrolando a semana inteira para descobrir algum assunto para falar, e a gente enrola, e a gente está tendo problema de gravação, nossa, problemas técnicos. Os caras ficam criando prédios gigantes na cidade sem melhorar a rede elétrica, aí toda hora tem um apagão que desliga o computador, eu preciso de um no-break, né? Enfim. Então, mas a primeira coisa que eu queria te perguntar, viu, Alexandre, é o seguinte. Minha irmã me disse para assistir aquele, tipo um documentário, não sei como é que eles chamam isso agora, reality show, sei lá, que tem no Netflix, que é uma casamenteira indiana. Eu vi. Você viu isso? Eu vi. E ela não acerta uma. Dá muita coisa errada ali, né? O que é interessante são aqueles caras, tipo, leitor de rosto, né? E o cara realmente... Exatamente. Eu achei essa coisa mais interessante do mundo, daí eu fui pesquisar e tal. Porque eu falei, nossa, se o cara acerta é muito legal, né? A pessoa lê as pessoas só olhando a cara. Mas eles erram todas as previsões, que todos os casais que eles tentam unir baseado na recomendação do cara da leitura de rosto, eles erram tudo. Tá tudo errado. E é engraçado que tem uma mulher lá muito pentelha atrás de marido, dessas que tiveram sucesso na vida, né? Advogada, que viaja para caramba. Insuportável aquela mulher. Super exigente. Aí arranja um cara super legal que eles conseguem lidar com ela super bem, e no final ela não quer saber do cara de jeito nenhum, já odeia ele. E aí a mãe dela ainda fala assim: ah, mas ele é um fracassado, você não tinha que espantar ele mesmo. O que ele é? Ele é escritor e podcaster. Eu achei muito interessante. O que você achou? Somos nós. Eu nem lembrava desse detalhe. É com aquele cara que ela vai que o cara joga machado, sabe? Que eles vão jogar machado é um bar. É super legal, ela age como se fosse um encontro horrível. Super legal o encontro dele. Super divertido o negócio. É um bar onde você tem tiro ao alvo, só que é com um machado, né? Você joga uma... E ela começou até a ficar descontraída, depois ela falou, eu odiei esse cara, e a mãe dela ele é escritor e podcast, é um fracassado. Até eu queria sair com esse cara se ele me levasse para jogar machado num bar. Outra coisa também que eu queria comentar com você é o seguinte, que eu estava vendo um vídeo da Bruna Torlai, eu não lembro agora qual deles, em que ela fala sobre a audiência, né, dos canais no YouTube. E ela dizendo, se eu não me engano, ela fala isso dela e do Flávio Morgenstern, né? Que eles viram que, tipo assim, a maioria do público é composta de homens, entendeu? Aí eu fui verificar, cara, a nossa também, entendeu? Tipo, e pior, o podcast que eu fiz com o Olavo em 2006 é tipo assim, 98% de homem e 2% de mulheres. O nosso é 97% de homem, 3% de mulheres. E esse 3% deve ser minha mãe, que assiste, minhas irmãs e uma ex-namorada minha. O resto ninguém mais assiste. Não, eu sei de algumas mulheres que assistem, mas eu me pergunto, será que não é a expectativa de que elas acham que vai ser sobre política e isso afasta as mulheres? Será? Porque se soubessem que a literatura... Ou se tivesse uma mulher, assim, fosse um trio, eu, você e uma mulher, daí elas veriam, não sei também, por narcisismo sexual. Eu não sei, porque pelo que eu já vi, assim, no final das contas, elas não gostam muito de ficar vendo outra mulher, a não sei que esteja dando dicas de maquiagem, roupa, quando é outras coisas, parece que elas são impacientes. Você sabe uma coisa que sempre se fala, que as mulheres conversam sobre pessoas e os homens conversam sobre coisas, né? Sempre se fala isso, que a mente masculina se interessa sobre coisas e a mente feminina se interessa por pessoas. Mas então escritores tem principalmente romancistas, né, autores de ficção principalmente, eles têm uma mente feminina por essa definição, porque um escritor, um ficcionista tem que se interessar por pessoas, né? Você não pode ser um romancista e não se interessar por pessoas. Você não é um engenheiro de pontes. Né? Você não é um engenheiro de pontes autista, né? Uhum. Mas o que eu
pensei nisso porque eu não sei se talvez haja expectativa de que a gente vai falar sobre coisas Ou abstratas talvez a gente seja muito feio, né? também. Mas eu não queria chegar nessa possibilidade tão cedo, eu estava A gente, tentando a gente deve explorar ser muito outras feio, cara. possibilidades. Mas Mas pelo é menos no estranho, né? Spotify podiam ouvir, não. Então, não sei. Eu já não sei qual é a audiência lá, mas aqui no YouTube a gente tá ferrado, viu? Impressionante. Mas a maior parte da minha interação na internet não vou dizer que é essa tão grande assim para indo para os homens, mas é tipo 90% homens, que eu vejo as pessoas que dão like, coisas que eu escrevo no Uhum, Facebook, no Twitter. uhum. No Instagram menos, parece ser um lugar mais feminino talvez o Instagram, né, por ser É. mais, sei lá, Não, visual. até açougue eu já vi que a figura procura comprar carne no Instagram, imagina isso? Então, assim, é estranho, né? É Mas estranho. Eu me lembro a Hilda, quando ela me chamou para morar lá, e eu falei para ela, não, eu tô com estúdio, né? Eu não posso ir agora, mas eu tenho uma amiga que estuda letras na USP, ela talvez se interesse. Ela, não, mulher não. Eu não gosto de ficar conversando com mulher. Mulher é chata demais e fala um monte de besteira e não sei o que. Eu falei, nossa, Hilda. mas eu acho que tanto homem inteligente quanto mulher inteligente, eles procuram porque o homem burro só quer falar com homem, né, vira um estereótipo masculino, né. E Aham. a mulher burra só quer falar com mulher, eu acho. Assim que você começa a ter um pouquinho mais de inteligência, você procura misturar um pouco mais os grupos. Mas pode ser que nem aquele Entendi. meme da internet que você tem um retardado aqui embaixo, daí tem um cara medianamente inteligente aqui em cima e o cara super inteligente tem a mesma opinião que o cara retardado. Você quando você é muito inteligente, você volta a só querer conversar com o seu próprio sexo, não sei. Ah, é isso, interessante. Então, agora, por falar em série da Netflix, né, que eu comentei aquela. Você chegou a assistir lá O Medo do 13 ou não? Ainda não. Então, mas eu não sei para quem não viu ainda, esse é um documentário, na verdade, né, muito bom, que é sobre um cara que foi preso por estupro e assassinato nos anos 80, né, parece. Começo dos anos 80, uma coisa assim. E pegou pena de morte e ficou preso uns 30 anos e no corredor da morte, sempre alegando inocência. E o detalhe é que quando finalmente inventaram, né, o tal do teste do DNA, foram examinar as provas que tinham contra ele, que tinha até sêmen dele na calcinha da vítima e tal, descobriram que realmente não era ele, entendeu? Prenderam Ah, ele porque ele era o jovem malucão da cidade que roubava carro, que fumava maconha, entendeu? hum, Roubava carro assim para se divertir, andava com o carro, depois largava ele por ali. Mesmo na cidade pequena, todo mundo sabia que era ele, entendeu? Fumava hum. maconha, essas coisas. Então, porque ele era o maluco da cidade, acharam que ele era culpado pelo estupro. Mas ele ficou 30 anos no corredor da morte e ele fala, eu sigo ele no Twitter, né? Ele fala que ele era um idiota, entendeu? Quando ele era novo, realmente. Mas que mudou ele foi começar a ler na prisão, né? Hum. Os caras começaram a passar livros para ele e ele ficou numa ala em que era proibido conversar com outros caras, cada um sozinho na cela, né? No corredor da morte, sozinho na cela e proibido de conversar com a cela ao lado, entendeu? Se alguém abrisse o bico, já vinha a polícia meter a cacetada, né? Então ele ficou lendo, 30 anos lendo, Parece bom, esperando, na verdade. só que esperando a execução, né? E ele se tornou um cara muito inteligente e com aquele negócio que, como diz o pessoal, né? Com uma inteligência moral afiada, né? Você vê que o cara saca tudo, assim, ele é muito interessante. E eu vi esse documentário, eu acho que antes de ficar sabendo daquela história daquele juiz lá no Sul, né, que o Olavo comentou, que eu acho que foi aluno do Olavo, que ele começou a aplicar um projeto lá em que os presos vão e podem até diminuir a pena conforme eles vão lendo livros clássicos e comentando, escrevendo, acho que resumos ou resenhas dos livros, entregando para o juiz, para ele mesmo, né? Só que eu vi recentemente uma entrevista desse cara com o Rodrigo Gugel, o nome dele é Márcio, eu esqueci o nome, é um sobrenome italiano, né? E ele disse que já se apropriaram do projeto dele, os caras sequestraram o projeto, já deve estar na Ah, mão da esquerda, que agora é o seguinte, não precisa ser mais livro clássico, se o cara ler até gibi da Turma da Mônica, tá valendo, entendeu? Para diminuir a não, pena. não duvido. Então, assim, a imaginação moral dos caras foi, que já era reduzida, vai se expandir só até o nível do Cascão,
Eu Coisas me assim, perguntei, né? ouvindo você falar, se todo projeto de direita vai ser roubado pela esquerda, ou se o homeschooling vai ser roubado pela esquerda em algum Ah, não momento. duvido nada, cara. Não duvido nada, porque é sempre assim, né? Porque os caras estão infiltrados em tudo, cria um negócio, de repente tá lá, novamente, a coisa desandando, né? Mas você sabe, eu não sei julgar em mim o efeito de leitura de ficção, se eu me tornei uma pessoa mais empática, se é que eu sou empático, porque eu leio desde tão cedo que eu não sei julgar a diferença entre o que eu era antes e o que eu virei depois. É, tem isso. Mas isso, inclusive, uma coisa que eu estava pensando é o seguinte: como a gente já tirou sarro várias vezes, que a gente faz vlogger com Alzheimer, né? Que a gente comenta livros que a gente leu há 20, 30 anos atrás, 10 anos atrás, então a gente não tem aquela memória de tudo que está no livro, como esse pessoal que acabou de ler e grava o vídeo, né? Só que é Ah, que tá, o que fica do livro, mesmo passados tantos anos, né? Que deve ser o que vale a pena. Agora, o que é que fica? Entendeu? Às vezes, na sua memória, fica alguma frase, alguma cena só, mas de repente isso modificou mesmo a nossa percepção das coisas de uma maneira que já faz tão parte nossa, já é tão parte nossa que a gente não consegue dizer mais, né? ah. E às vezes são detalhes, né? Às vezes até são detalhes visuais, né? Uhum, Uma cena rápida de um livro, que nem necessariamente a cena mais importante, mas ficou na sua memória por algum motivo. uhum, O Guerra e Paz, o que eu li com, sei lá, 15 anos, a primeira coisa que me veio à cabeça é o Príncipe André abrindo a janela do quarto dele à noite, para ele ver um jardim e ver a uhum, sombra dele projetada no jardim, e daí ele ouve a voz da Natasha, que uhum. vem pela janela de baixo, Conversando com falando ela. sobre ele. Uhum. Não, ela está falando com outra pessoa, mas ele ouve a voz dela Conversando com da a garota janela. que está com ela, né? É essa a primeira cena que vem à cabeça. E por quê? Por que esse momento, né? É Por que estranho, né? esses detalhes? Eu lembro, por exemplo, da iniciação na maçonaria daquele Pierre, né? Que é o Piotr, né? Pierre. É, assim, também a cena dele bebendo vodka na janela, lembra disso? Que Então, todos os estudantes sobem no parapeito de uma janela bem alta e bebem uma garrafa inteira de vodka, se tá. curvando para trás, assim, e daí Quando o eram Pierre estudantes, toma né? coragem e faz isso também. Tem umas cenas, né? Os caras andando de trenó na neve à noite, né? De uma casa para outra e tal. Tem mais, mas muitas vezes na ficção é um detalhe pequeno que fica. Uhum. E é curioso porque, provavelmente porque, de alguma maneira, você imaginou aquilo tão vividamente que virou quase uma memória, tem a mesma importância que uma memória da sua vida, que alguma pequena coisa que aconteceu É. na sua vida. É porque a gente lembra da vida assim também, né? Tanto aquela coisa do É, Aristóteles que ele fala, né? Que fantasia, né? Que é imaginação e memória são a mesma coisa. Para a gente lembrar das coisas, a gente tem que recriar, né? Tanto que hum. quando você volta na rua que você cresceu, muitos anos depois, nossa, é totalmente diferente, assim. Para começar, o tamanho, né? Que a gente lembra de Sempre é tudo tamanho, né? gigante. Você chegar lá, a rua é mais estreitinha, a casa pequenininha, fala, nossa, eu lembrava de tudo enorme. E aí sua imaginação muda mesmo. Uma coisa que eu lembro muito desse da Guerra e Paz é no final, quando a Natasha acaba casando com o Pierre mesmo, né? E Aham. tem uma cena que ela já tá, que ela é uma garota linda, né? Na história inteira fala da beleza dela, que os caras ficam É, babando, e você tal. meio que se apaixona por ela lendo o livro, né? Se É, apaixona. e no final descreve ela gordinha, brincando com os filhos, né? Tá lá ela gordinha, toda satisfeita, rechonchuda, bochechuda, brincando com os filhos. Virou uma. Todas as russas envelhecem mal, então dá mais para imaginar ela com 60 anos, já virou uma babusca. É, pois é, cara. Mas é estranho realmente saber o que a gente muda com leitura. Eu sei, assim, que conceitos que se tornam filtros para você assimilar as coisas, isso com certeza acontece muito. E uma coisa que eu percebo muito também é o seguinte, aquela frase do Fernando Pessoa que eu acho ótima, né, que ele fala assim, faça o romance antes que ele lhe seja feito, entendeu? É. Então, às vezes, quando você percebe que você vai entrar numa roubada, né, numa situação, porque você já leu sobre aquilo, entendeu? Aham. Algum personagem que você já leu já se meteu nessa roubada. Aí você fala, não, eu não vou me meter nisso. Olha,
Eu não sei se eu já consegui prever alguma coisa, porque eu já li a respeito. No máximo, depois que eu entrei na roubada, eu consegui aceitar a situação melhor, porque eu pensei em termos romanescos. Eu já tinha lido sobre aquilo. Eu não estava sozinho na roubada. Mas isso é com o tempo mesmo. Você realmente passa por um monte de roubada, mas conforme você vai lendo mais e mais e mais e mais, chega um ponto que você começa a sacar já. Isso aqui é roubada. É tipo essa história desse Johnny Depp com a novinha, entendeu? Novinha é roubada total, cara. Mas uma coisa que eu noto em pessoas que leem pouca ficção é que eles ficam muito espantados com variedade de personalidades, né? Personalidades humanas. Eles ficam É. muito espantados que alguém possa gostar de alguma coisa, ou que alguém seja assim, ou seja assado. Uhum, Eles nunca se depararam com a variedade mesmo de uhum. personalidades e gostos, né? Então, é por isso que eu acho o Henry Miller interessante, porque parece que uma coisa que ele colocou para ele é descrever as pessoas que ele encontrou na vida dele. E são um monte de figura excêntrica, entendeu? Ah, Então, assim, depois que você vê a descrição que ele faz dessa gente, entendeu? Você não se espanta com mais ninguém, entendeu? ah, Você não se espanta com mais ninguém, impressionante. Eu convivi com muita gente louca também nessa época de São Paulo, em Brasília também, então, assim, difícil me espantar com essas coisas, sabe? Mas tem muita gente que vive na bolha mesmo, né? A bolha burguesa, né? E aí saiu dali, igual o Lula, né? O Lula foi para o acampamento do MST e ficou com medo de ouvir os caras fazer o grito de guerra e cantar sério? umas músicas à noite. Tem no documentário que um daqueles irmãos Salles lá fez, ele fala que ele ficou assustado. Lula é mó burguês, né? É, deve ser mesmo. Socialista. Ficou espantado com o povão do MST. Ele deve ter tão pouco contato com o povo quanto eu, provavelmente, se não menos. O negócio é que você acaba entrando muito em contato com essa gente, não só assim, quando você não. Para expandir a experiência pelos livros, né? Que o livro, como diz o Olavo, é a transfiguração da experiência humana, a literatura, né? Então você não pode ter todas as experiências, você vê as experiências dos outros pelos livros, né? Mas dependendo da profissão que você tá, você encontra um monte de gente bizarra, né? Eu trabalhar com documentário assim foi muito interessante por esse lado assim. Eu lembro de um cozinheiro, um chefe, eu fiz um documentário do movimento Slow Food, né? Que eu dirigi. Aí eu entrevistei vários chefes de cozinha. Eu lembro que tinha um cara que todo dia de manhã ele ia no quintal da casa dele, quebrava um cupim, pegava uma mãozada de cupim e comia os cupins. Eu falei pro cara, mas como assim? Ele falando assim, não, mas é proteína pura. Eu falei, cupim? Eu falei pra ele, mas minha avó me disse que o cupim, quando ele te morde ali naquela presinha dele, só solta quando rola trovoada. Quando ele não morde a sua língua, não, cara, não, a saliva tem uma substância X que paralisa o cupim. Caramba. Então, assim, você ouve umas histórias estranhas, entendeu? Andando por aí. Um cara que come, um chefe de cozinha que come cupim todo dia de manhã. E ele falando, e é bom para masculinidade, eu tenho 73 anos, minha esposa tem 30 e pouco. Meu Deus. Se tiver que Mas hoje comer tem um movimento cupim. muito grande de coma insetos agora, né, no mundo gastronômico, né? Estão querendo empurrar isso a qualquer custo. E esse cara nem era desse tipo, como fala, esquerdista e militante de nada, não. Ele é um cara lá do sertão, não lembro agora de que estado que ele é, mas ele é do Nordeste, eu acho. Não sei É se ele que é índio baiano. come inseto, né? Não sei, eu acho que ele aprendeu com índio mesmo, entendeu? Comer cupim. Well, alguma coisa a colonização portuguesa serviu, então. Né? Eles abandonaram o cupim. Tá doido. Sei que os escoteiros lá em São Paulo, os caras comiam bunda de tanajura, né? Tinha uns vizinhos quando eu era criança que eram mormons, daí eu fiz amizade, eles eram americanos mormons. Mas ele era casado com uma mulher só, que eu me lembro, o dono da casa. Uhum. Tinham uns 5 filhos. E eles, de vez em quando, eles me ofereciam, via num vidrinho, era formigas, mas era um doce feito de formigas, mas você via as formiguinhas com uma calda doce qualquer. Eu nunca quis comer quando eu era criança. Cara, lá no Equador, os caras têm muito mormon, né? Andando pra tudo quanto é lado, eles chamam os mormons de huevos. Lá vão os huevos, né? Huevo quer dizer ovo, né?
Eu falei, mas por que os ovos, né? Eu falei, porque são dois testículos, né? Eles andam sempre aos pares, né? Os mormons. Ah, Os equatorianos chamam eles de huevos, tipo os testículos, né? Então, cara, outro documentário que a gente tinha comentado é aquele do Fake Art, né? sim, eu Esse vi você também. viu, né? Eu vi, e é um chinês que falsifica as pinturas, né? E eu sempre foi a minha profissão de sonho, que eu queria ser falsificador de pintura. Me parece a vida mais sofisticada e ao mesmo tempo agradável possível se você não é preso e não tem que ir para cadeia. Você Se fica lá ninguém na te sua pegar, né? casa, você fica lá na sua casa, seu ateliê, estudando os grandes mestres. Apesar desse, não estudava os grandes mestres, né? Era tudo pintura contemporânea. Ele Mas era a arte, expressionismo abstrato nesse cara era da série. expressionismo abstrato, né? Mas mesmo assim, eu admiro a habilidade do cara. Uhum. Me parece uma carreira de sonho mesmo. Mas ele ganhava pouco, né? Tava naquele apartamento. No final mostra o apartamento do cara, que não é grande coisa. É que na verdade foi idealizado por um casal lá, um espanhol, eu não sei se a mulher dele era espanhola também, que ela que acabou presa, né? Que o cara fugiu para Espanha, né? Eles foram atrás de alguém que fizesse os quadros, desculpa, e descobriram esse chinês, né? Hum, E contrataram o chinês, acho que não disseram para ele por quanto que iam vender, estavam pagando é. pouco para ele. Ele que foi numa exposição depois e viu o quadro dele à venda por milhões de dólares. E ficou puto, falou, não, eu quero mais, vocês estão vendendo por esse preço, eu quero mais, entendeu? Mas também, que burro, quanto ele achava que ele ia vender aqueles quadros, né? Pois é. Agora essa questão, né, cara, tem até um agente lá do FBI que ele mostra os quadros, alguns que eram vendidos por milhões de dólares, estão lá na parede dele, ó, esse aqui, os quadros falsificados, na sala do FBI, esse aqui foi vendido por, sei lá, 8 milhões de dólares, tá aqui, não vale nada agora, né? Mas, Aí, mas ele acha bonito, né? Ele fala isso, eu acho bonito, eu gosto do quadro, por que que eu não vou colocar na parede, né? o agente do FBI, esse eu não lembro dele falar isso, mas tá É, lá, né, fala, na parede dele, né? é, Agora a questão é a seguinte, né? Como é que pode isso, né, cara? A pessoa vê uma tela, é do Pollock, e compra aquilo por não sei quantos milhões de dólares, leva para casa e fica orgulhoso mostrando para todo mundo. Ah, não é lindo, não é lindo, não é lindo. E aí de repente descobre que é falso, aí já não é mais lindo, agora é feio. e tira da parede, né? É, Sendo que o Pollock é aquele monte de rabisqueira, né, que o cara jogava tinta assim e tal. sim. E, ou seja, para imitar é dificílimo, mas você tem que imitar mais a intenção dele do que o próprio quadro, né? E a técnica e a intenção. Se você gostava antes, continue gostando. Só não vai poder vender e dar uma casa para seus filhos, mas fora isso. Se não fosse um investimento, se não fosse para lavar dinheiro, né? Guardar dinheiro e tal, e daí, né? tá, Mas eu tá vi um bonito igual do documentário sobre Pollock. um falsificador de pinturas. Se não me engano, ele era holandês. Eu não lembro o nome dele. Não é aquele mais famoso, Van Mergen, acho que é o nome do cara. Mas esse é um documentário sobre um outro cara que era muito bom. E ele morreu. Ele era homossexual. Ele morreu espancado por um gigolô. Mas no documentário ele está lá, bom vivão, sentado num café na Itália. Uhum. E indignadíssimo, porque, e rindo também ao mesmo tempo das pessoas que deixaram de gostar dos quadros dele depois descobriram que não eram, que eram quadros dele, né? As pessoas Aham. achavam que era um quadro de Vermeer Eu sei qual que ou é. Rembrandt, Aham, eu acho que eu vi essa história e também. achavam lindíssimo, daí descobriram que era um quadro dele e agora não era mais lindo o quadro. Então, cara, e aí onde que começa e termina a arte nessas coisas, né, agora? Depois que chegou nessa época da arte contemporânea, aí ficou difícil, né? Porque não sei nem como pronuncia o nome, Rothko, né? Escreve Acho que é assim. Rothko, né? Aquele cara. Uma, um, Parece assim, uma foto de uma mancha, duas manchas, assim, uma mancha de uma cor em cima, uma mancha de outra cor embaixo e pronto, entendeu? Eu só fui entender o que é arte abstrata quando eu estava no UNB, eu estudava no Instituto de Artes, e aí um dia eu tô lá, eu ficava muito pensando nisso, que eu achava uma merda, né, todas essas coisas de arte abstrata, né, que eu ficava pensando, que eu estava muito assim, vendo muito sobre os pintores antigos, tudo figurativo, né, e quando você compara, você fala, puta, que bosta, né, e Aham. aí eu fui pensando, um dia eu estava na capoeira, aí o instrutor lá mandou todo mundo fazer flexão, né? Todo mundo lá fazendo flexão. Aí quando eu tô lá fazendo flexão, quando eu abaixo assim, cara, perto do chão, aí eu olhei o chão
no close, entendeu? Você Plano estava sóbrio. fechado, tava. Mas quando você tá fazendo, depois de correr, aquela coisa toda, você dá aquela, como chama, aquela droguinha de quem faz, de quem malha, É, esqueci o nome agora. também. Mas enfim, Serotonina? Não, não. não é outra coisa. Mas eu devia estar com essa coisa, né? Aí eu sei que quando se abaixa, assim, eu olhei o detalhe do chão, achei o detalhe bonito. Eu falei, ah, então é isso. Na verdade, a arte abstrata é uma arte figurativa, só que abstraindo todo o cenário, assim, só um detalhe. Então, aí você pega, por exemplo, você vai lá e pega um quadro do Velázquez, aí você dá um close só num detalhezinho, até o ponto de você não perceber que é um pedaço de uma pintura figurativa. Aí você fala, ah, pronto, abstrato. Só que aí, cara, putz, isso é Eu, fácil eu- demais, entendeu? é fácil. Eu acho bonito, dependendo do quadro, evidentemente, né? Eu acho bonito, mas eu não consigo levar tão a sério quanto eles querem levar a sério, os próprios artistas abstratos. Mas, sei lá, é bonito ver uma mancha na parede, de fato, se você ficar olhando. Ou ver um padrão geométrico num tapete ou num Uhum, azulejo, né? uhum, Muitos desses quadros são geométricos. uhum. Pode ser interessante para o olho, É, tem você pega um a Mondrian, essas coisas, né? proporção. É, Kandinsky. Tem os caras que fazem umas coisas. Sempre o Kandinsky faz umas coisas geométricas, mas é tudo meio bagunçadinho também, já, mas agora tem uns caras, por exemplo, que você pega ainda quando os caras ainda estavam dissolvendo a figura, porque é interessante esse livro do Heinrich Wölfflin, que ele fala aquele negócio dos dois polos, clássico e barroco, que o clássico a figura é bem delineada, no barroco você já não consegue ver a linha né, é, mesmo na pintura figurativa, já é meio misturado com o fundo, assim, né? Algumas pinturas mais clássicas você consegue ver o contorno do corpo. Já no barroco já começa a misturar com o fundo. Então aquela coisa assim, a parte começa a desaparecer no todo até a arte abstrata até um ponto em que tudo está misturado, você não distingue mais nada, né? Digamos é. que é o extremo barroco da coisa, né? E aí tem essa coisa, aí vai do talento do cara de saber escolher cores, saber dosar tudo isso, né? Proporção. Só que aquela coisa, para mim, vira decoração. Eu acho bonito como decoração, É, se aproxima da decoração, né? né? Eu também acho. Agora como uma coisa que você olhar, imagina a sala de uma galeria em que você vai observar só a própria obra, aí já não está decorando o museu porque está aquele monte de quadro, entendeu? Um museu vazio. Mas, ao mesmo tempo, se você vê um quadro figurativo, vai, uma família jantando, né? Tem a mesa e tem um grupo de pessoas jantando. Parte do prazer de olhar esse quadro é o prazer da massa, né? Da proporção da massa da mesa, vá, Uhum, e das cabeças, e a relação entre as cabeças, que não tem tanto a ver assim com o fato de que são cabeças ou uma mesa, simplesmente o prazer da proporção e do contraste de cores e tons. uhum, E isso a arte abstrata preserva, né. Só que uhum. a arte abstrata mantém só isso e nenhum foco no que significa aquilo, né, É. que é uma família, o lado humano da pintura, Uhum. né. Sabe o que é engraçado? É como se fossem pintores que tivessem deixado de ler. Que teve É. uma época que os caras pintavam? Mitologia grega e a Uhum. Bíblia, entendeu? Daí não havia mais assunto, né. Chegou no século XIX e começam a viajar, tipo aquele gravurista lá que fazia todas as coisas do Don Quixote de La Mancha, né, Adorei, do John paraíso Milton, Paraíso Perdido, o cara tem que ver o adorei, nome do. Oi? Gustavo, adorei. Gustavo Doré. Então você pega assim, você vê essas coisas. E aqui, bem que isso aqui tá colorido, aí é foda, né? Isso aqui é o Paraíso Perdido, entendeu? Aham. Do Gustavo Doré começou a fazer tudo. Aí eles começam a ilustrar literatura mesmo. Tipo assim, ainda estão lendo, entendeu? No século XIX os caras ainda estão lendo. Você tem razão. No século XX, eu acho a ilustração, no século XX até hoje, eu acho a ilustração muito mais interessante do que a pintura. Porque tem um monte de ilustradores fantásticos, né, Sim, inclusive no Brasil, exatamente, né. exatamente, é verdade. Tem um tal, acho que é Rockwell, que é um Aham. americano que fazia muita até propaganda, né? É. Se você for ver, ele foi o que melhor retratou assim a primeira metade do século XX nos Estados Unidos, né?
um dos pintores que É. melhor retratou, melhor até do que aquele outro, que tem aquele quadro lá famoso numa lanchonete. Hopper. É, um livro que todo mundo que estuda arte acaba tendo que ler esse aqui, né? História da Arte do Gombrich, né? Esse livro tem que ter. Um livro bom sobre história da arte, é o do Kenneth Clark, o Nu. ONU? É um livro grosso, assim, Uhum. sobre a história do Nu, mas é especialmente bom com estatuária grega, Aham. com as ilustrações e tal. Isso é engraçado, né? Porque você pega os caras da época dos gregos, acho que é Lisipo, Praxíteles, né? São os escultores. E você não sabe quem eram os pintores gregos, porque tudo sumiu, né, cara? Desapareceu tudo. Eles têm uma noção do que era a pintura É. dessa época por causa de Pompeia, né? Já são os romanos, não são os gregos mais, mas você tem uma noção do que poderia ter sido os gregos com Pompeia, que sobraram os murais, né, as pinturas. E E os alguns. romanos eram muito interessantes, né, com aquele negócio de pintura funerária. Aqueles retratos são muito bons, né? Sim. Sabe o que é uma coisa engraçada que muita gente não sabe, né? É que aquelas estátuas gregas, na época, elas eram pintadas, elas eram coloridas, né? É muito difícil para a gente se acostumar com essa ideia, né? Imagina. Os caras pintavam o olho na estátua, pintava a cor do cabelo, pintava o corpo, tudo pintado. Mas como ficou lá o relento, né, no meio da ruína durante tantos anos, perdeu a cor. E aí chegaram os caras do Renascimento, eles não sabiam disso, achavam que as estátuas eram feitas daquela maneira só e pronto, e imitaram isso que sobrou, né? Tipo um Michelangelo da vida, né? Mas é impossível para a gente achar que é melhor a cores do que sem cores, né? A gente não está acostumado, porque dá a impressão de uma coisa muito brega, né? Uma estátua pintada, parece que você está no parque de diversões. Você já viu umas simulações de como eram as cidades gregas com a pintura, né? Porque a arquitetura também era toda colorida, né? Pintavam tudo E, também. e dá o mesmo efeito berrante. Assim. Eu já tentei me acostumar, falar, não, é só uma primeira impressão, eu não estou acostumado. Uhum. Mas eles, obviamente, eles deviam saber o que é belo, né? Uhum. Os gregos não sabem o que é belo, ninguém sabe o que é belo, né? Eu pensei. Mas é impossível a gente se acostumar com aquilo. Aquelas coisas todas que sobraram lá, que está tudo no mármore, né? Imaginar tudo aquilo pintado, né, de colorido, é muito estranho, né? Aqueles capitéis coríntios que eram cheios de detalhes, né? Eles deviam pintar as florzinhas todas, né? Acho que sim. Devia ser um negócio bizarro. Mas podiam, pelo menos em filmes passados na Grécia Antiga, podiam mostrar esses detalhes, né? Era como era. Uhum. Uma coisa que o Carpo fala sobre o Renascimento, né? Que ele fala que existe um mito do Renascimento, que na verdade existiram vários renascimentos, um atrás do outro. Durante toda a Idade Média teve renascimento. Gente inspirada por textos antigos, por obras antigas, recriando, mas aí sabe-se lá por que cargas d'água. Nós consideramos um renascimento só como sendo... Então, isso que me irrita com o crítico de arquitetura, né? Porque cada vez que alguém faz um prédio tradicional, hoje em dia, é chamado de pastiche, né? É chamado de brega e pastiche, que a gente está tentando emular uma outra época e você tem que ser da sua época. Como se Mas eles não toda a história da estivessem humanidade... emulando os anos 50, né? Exato, eles estão emulando os anos 20, 30, 40, 50, sem parar. Mas como se toda a arquitetura, durante toda a história da arquitetura, a arquitetura fez isso. Né? O que era o Renascimento? O que é aquelas casas do George Washington, Thomas Jefferson, né? Com aquelas colunas romanas e gregas e tal. Mas agora, se a gente fizer pastiche, é brega, e as pessoas são superiores a isso. Você falou isso da casa do George Washington, que é a Casa Branca, né? Eu lembrei da autora do O Vento Levou, cara. Quando ela viu o filme, ela ficou puta, né? Porque a casa da Scarlett O'Hara, lá do pai dela, né? O Sr. O'Hara. Eu disse Scarlett Johansson, meu Deus. Hã? Eu ia dizer Scarlett Johansson. É Scarlett O'Hara, né? Agora eu vou só pra te imitar no cachimbo aí. Vai ser a versão steampunk de um cachimbo. Então, mas ela ficou puta com aquela casa porque ela dizia que a casa em que ela se inspirou na família dela, né, para fazer O Vento Levou, né?
Hum. Não tinha nada daquele tipo de casa com aquelas colunas enormes, aquela coisa meio Casa Branca mesmo. Não tinha nada disso. Ela disse que eles moravam tipo nos barracões. Era praticamente um barracão de 2 andares, entendeu? E Aham. casas feitas nas coxas, algumas até de madeira, entendeu? Aí fizeram aquela coisa super aristocrática. Ela falou, o que era aristocrático naquele pessoal era o espírito deles, não o aspecto exterior, entendeu? Eles tinham muito uma mentalidade de não exibicionismo também, né? Os americanos dessa época, É. super protestantes. Era, Mas uma coisa, eu sinto isso vendo a adaptação de Jane Austen, porque com exceção de Orgulho e Preconceito, porque quando você vai para a casa do Mister Darcy, tem que ser uma casa gigantesca, né? uhum. Mas fora isso, eles são pessoas de classe média, os personagens de Jane Austen. E toda adaptação de filme e série, eles colocam em palácios aristocráticos, né? Agora, será que é porque a Jane Austen era classe média ou porque ela não conhecia muitos nobres ou porque eles eram assim mesmos? Porque Se os entendeu o que eu perguntei? Não, Assim, será que os nobres ingleses realmente tinham esse jeitão de classe média? Eles realmente não, tinham? Então, é porque não. ela era classe média e não soube É, reproduzir, você acha? é, é. Você Porque estava uma. falando até que as nossas memórias das casas são. A gente sempre imagina a casa maior. Eu me perguntei como Winston Churchill imaginava a casa dele, porque ele cresceu num palácio gigantesco, né? Aquele palácio de Uhum, Blenheim é realmente gigantesco, né? uhum. E se ele imaginava ainda mais gigantesco na cabeça dele, ele entrou naquele palácio gigantesco. Mas É. Deus, é tão pequeno, eu me lembrava disso. Imagina, né, a criança que cresce no palácio, fica anos longe e volta, né? Deve ser assustador. Caramba. Esse é um erro, eu acho, de adaptação de Jane Austen, né? Que as pessoas querem tornar o filme atraente visualmente desse jeito. Mas são personagens de classe média, claramente com algum problema, até às vezes, Uhum. de dinheiro. Por isso Uma que também estão coisa. interessados em dotes também, né? Aham. Ah, é, esse negócio do dote, que tinha aquela coisa, né? As mulheres não herdavam nada, né? Então eles tinham ou que ter o filho, ou que casar as mulheres com um cara que vai tomar. Mesmo que você tenha dinheiro, você tinha preocupação com o casamento das filhas, né? Porque você tinha que arranjar um herdeiro para suas testas, não ia para algum outro parente distante e suas filhas não ficavam com nada, né? Essa que é a história ali do orgulho e preconceito, né? Agora uma coisa desse negócio sobre os nobres, né? No livro do Spengler, A Decadência do Ocidente, ele fala que essa maneira orgulhosa de tratar as classes inferiores, ele diz que isso é o espírito burguês. Ele fala que É, na época dos nobres, da aristocracia mesmo, as classes elas não se modificavam, entendeu? Você nascia naquela classe e ficava nela para sempre. Então, os sim. nobres, antes da Revolução Francesa, tinham menor preocupação em perder o status deles. Então, assim, eles não tinham o menor problema em se relacionar numa boa com as classes inferiores. Então, ele dizia que, assim, o cara vai viajar naquela carruagem dele, ia conversando com o cocheiro, às vezes sentava do lado do cocheiro para ter com quem conversar, É, ia conversando sobre um monte de besteira, dando risada, conversava com os empregados, conversava com todo mundo, porque assim, cada um sabe qual é a sua posição, ninguém ameaça ninguém. Aí ele diz que esse negócio de tratar mal a classe mais baixa, os empregados, é coisa de burguês, por quê? Porque eles são da mesma classe, só que um tem mais dinheiro do que o outro, então o outro não quer demonstrar a diferença, então é uma ansiedade aí, né? demonstra pelo orgulho, entendeu? Pela vaidade. Isso é o É, Spengler que fala, né? o nobre inglês já crescia sendo educado por uma babá Cockney, né? Mas eu nem sei como eles tinham um sotaque aristocrático, se eles cresciam ouvindo a babá o tempo todo, né? Porque tinha muito mais contato com a babá do que com os pais, né? Às vezes não tinham Uhum, quase, assim que tinham uma certa idade, iam para uma escola interna e também perdiam mais contato ainda com os pais. Né? Tem muito pouco uhum, contato com os pais ou com a família, né? uhum. Irmãos mais velhos e tal. Acho que eles pegavam o sotaque na escola, porque o sotaque de infância devia ser o sotaque que ouviam da babá, da cozinheira, do Aham. mordomo. É engraçado quando você lê aquele Casa Grande Senzala, você tem uma visão completamente diferente da fama que o livro ganhou. Esse pessoal de esquerda hoje fala assim, o pessoal da Casa Grande trata o pessoal da Senzala, não sei como, e fica com essa dicotomia de Casa Grande e Senzala, como se eles tivessem lido o livro. Aí você vai ler o livro, o que você descobre do que é interessante, era interessante no Brasil, que o Gilberto Freire analisa ali,
É que era todo mundo junto e misturado, tudo junto e misturado, entendeu? É, Tanto que os europeus vinham e ficavam espantados, né? Que os escravos ficavam todos dentro da casa grande, os filhos dos escravos brincando com os filhos dos patrões, e as amas ali junto dando mamar para os filhos, e aquela confusão toda dentro da casa, na cozinha, tá a dona, a patroa com as empregadas conversando, dando risada e fazendo as coisas, porque era de repente a mesma coisa que o Spengler fala. Cada um está no seu status, sem sofrer qualquer ameaça, entendeu? Pelo menos não tem, como fala, não tem nenhum histórico né, de alguma ameaça igual teve depois da Revolução Francesa, aí já tem, né? mas claro, o filho da dona da fazenda não vai se confundindo com um molequinho escravo, né? Então ele pode É, brincar com isso. então brinca à vontade, entendeu? Diz que não tinha essa frescura toda que o pessoal tenta enxergar a coisa com essa mentalidade burguesa, né, de olhar as classes baixas de cima para baixo, sendo que os nobres não estavam nem aí para isso, entendeu? Ele já estava com o status dele garantido, mesmo os nobres que ficavam sem grana recorriam aos outros, aos parentes ricos e conseguiam uma boquinha, mantinham o título, entendeu? Aham, Porque essa é uma questão que os ingleses tinham era essa, né? De só o filho mais velho que herdava tudo. Tipo, podia ter 4 filhos homens, mas só o mais velho herdava todas as terras. Por quê? Para concentrar o poder. Porque se você vai fazendo reforma agrária familiar, que é igual aconteceu na família da minha mãe, que é meu bisavô meus 2 bisavôs, né? 2 deles por parte de mãe, assim eram donos de terra, né? Muita terra. Mas aí tiveram 10 filhos. Aí cada filho fica com um pedaço. sim, Meu avô também teve 4 filhos. Aí vai dividindo mais ainda, entendeu? Aí o que acontece? Você fica com uma terrinha, fez uma reforma agrária familiar. Entendeu? Cada um fica com uma terrinha, só que todo mundo agora tem pouquinho e não tem poder. Entendeu? Agora os ingleses, para manter o poder, não. Só uma pessoa herda e os outros ficam ali, satélites, dependendo daquela turma, né? um monte das pessoas que foram para a Índia e as outras colônias inglesas para administrar eram aristocratas que não, filhos menores, né? Não primogênitos, que tinham que ganhar a vida de algum jeito, né? Foram meio Ah, que expulsos para a Índia, para sei lá onde. Exatamente. Você chega lá, é tratado como lord, né? Tratado com toda reverência. Pronto, tá satisfeito, Né? né? Não, você vê a história do Richard Francis Burton, você já leu a biografia dele? Uhum. Sir Não. Richard Francis Eu vou Burton. fazer a resposta retardada. Uma vez eu vi uma entrevista com Stephen King e perguntaram para ele se ele tinha lido Ana Karenina. Uhum. Daí ele respondeu na hora, não, mas eu vi o filme. Daí ele falou, "Oh", na hora ele pôs a mão na cara, falou, corta isso, é a resposta mais retardada possível. Eu Aham. ia falar, eu não li a biografia do Richard Burton, mas eu vi o filme dele. Não sei se você Aquele viu o filme. Vale da Lua, eu acho. Eu não sei o O Vale nome. da Tem, Lua. tem um filme bom dos anos 90 que é sobre o Richard Burton encontrando o Livingston. Ele está procurando, acho que é a nascente do Rio Nilo, né? Né? Acho que Mas é esse. que o Sir Richard Francis Burton é um desses também, que era de uma família lá, uma pequena nobreza, que não tinha, mas sem posses. Aí ele foi ser diplomata, né? Conseguiu, a mulher dele arranjava. Quer dizer, antes dele ser casado, ele foi trabalhar na Companhia das Índias Ocidentais, Orientais, eu nunca sei, porque ele foi lá para a Índia, né? Só que ele foi para aquela região que ele chamava do Levante, que é onde fica o Paquistão hoje, que na época ainda era Índia, né? Ah, Cara, esse cara, quando ele morreu, ele falava 40 línguas e dialetos, né? É interessante o método dele de aprender uma língua nova. Primeiro ele entrava no navio sem saber nada, né? Ia lá para a Índia. Aí ele já saía do navio perguntando: tem alguém, algum funcionário aqui do navio que seja de lá, que fale a língua, né? Tem um cozinheiro que fala, então manda ele aqui para mim quando ele não estiver trabalhando. Ele ficava conversando com o cara, entendeu? Trocando ideia. Como é que diz isso? Como é que fala? Bom dia, boa tarde, por favor, não sei o quê. Aí a primeira frase que ele aprendia quando ele chegava lá no lugar era assim: boa tarde, por favor, onde fica o bordel? Aí ele ia direto pro bordel. Ele nem apresentava a carta lá no lugar onde ele tinha sido requisitado. Ele ia primeiro no bordel. Aí ele ficava no bordel 2 meses, cara. E já arranjava umas prostitutas do lugar e ficava lá conversando e transando com as mulheres. Ele saía do bordel já falando a língua, entendeu? ah.
tem um personagem de ficção chamado Flashman, que tem uma série de livros sobre ele, de um escritor escocês chamado George MacDonald Fraser. É bem bom isso, é bem engraçado. Era um herói um herói militar da época vitoriana, só que é um covarde, na verdade. Peraí, Ele conta do as George histórias. MacDonald e o escritor, você fala. George MacDonald Fraser é o escritor e o Flashman é o personagem. Peraí, mas George MacDonald Fraser é aquele que influenciou o Tolkien e o C.S. Lewis ou é outro Não, George aquele MacDonald? é outro MacDonald. É George Tá. MacDonald, mas não tem o Fraser no final. Então. Esse é um autor cômico histórico, de romances históricos, mas bem bom mesmo. Desde esse personagem Flashman, e o Flashman sempre dizia que a melhor maneira de aprender uma língua era na cama, e ele fazia exatamente isso que o Richard... Acho que ele deve ter tirado daí o George MacDonald Fraser. Pode ser, porque o Richard Francis Butler era o maior contador de causos, né? Quando ele voltava para Inglaterra, ele descrevia tudo que ele tinha feito, né? Aí eu sei que Ele lá... foi para... Diga, te Não, é que interrompi. é história demais, cara. Ele lá fez parte do tantrismo. Tem histórias de que ele participou daqueles rituais em que o pessoal transa sentado em cima de um cadáver. Imagina a Não loucura. conhecia essa. Depois ele foi para Pérsia, né? Ele aprendeu a falar persa. Depois ele aprendeu árabe também. Foi para África, aprendeu Swahili, né? E ele já, quando era criança, o pai dele morou na Itália. Ele sabia italiano, aprendeu espanhol, inglês E e tal. português, né? Porque ele... Ele, Eu me ele lembro foi cônsul, né, no Brasil. em Santos, né? Hã? Parece que ele... Em Santos, parece, né? Primeiro parece que ele morou numa periferia de São Paulo, aí perto da Serra da Cantareira, parece, uma coisa assim. E que era um lugar frio, parece que a mulher dele fala, que ele já estava casado, né? E ele odiava o Brasil, né? Eu não sei porque ele se aventurou pra caramba, fez amizade com Dom Pedro II, diz que eles adoravam conversar com Dom Pedro II, entendeu? E aí ele fez uma viagem, e ele adorava de sumir no mundo, a mulher dele ficava assim, né? Putz, já sumiu no mundo o cara de novo. Ele desceu o Rio São Francisco inteirinho, cara, de barco. Ele pegou uma canoa, entrou no Rio São Francisco e foi até a foz dele lá, até, sabe? Uhum. E aí sumiu. A última vez que tinham visto ele tinha sido lá no Nordeste. Aí depois a mulher dele falou, será que ele morreu? Aí chegou a notícia de que encontraram ele bêbado em Buenos Aires. Ele desceu o Rio São Francisco inteirinho de canoa, pegou um navio e foi para Buenos Aires, cara. Isso tudo porque ele era cônsul no Brasil, entendeu? Aí voltou para cá, né? E ele sempre falava para a mulher dele, agora a gente vai mudar para tal lugar. Aí ele pegava o navio e ia, e deixava ela para trás, aí ela que pagava as contas, acertava tudo, juntava a mudança. Boa vida. E ele tava lá, tipo, vou arrumar a casa pra gente mudar. Ia pra lá, entendeu? Levava ela pra trás. Aí ela vinha depois com a mudança. E detalhe, ele se converteu ao islamismo e a mulher dele era super católica. E ela tinha maior vergonha quando ele começava a falar de coisas de islamismo, né? Porque ele foi sufi, né? Participou daqueles esquemas dos sufis. Ele fez um dos primeiros europeus a fazer a peregrinação a Meca. Sim. E ele conta a história que foi desmascarado porque ele foi fazer xixi e ele pegou no pau com a mão direita e não enxugou a mão com areia. Aí os caras perceberam que ele não era islâmico. O islâmico segura tudo que vai fazer de higiene com a mão esquerda e enxuga o pau com areia. Como ele não fez isso, os caras descobriram que ele era Mas europeu. eles estavam olhando demais para ele também, né? Que ele foi ali no canto, os caras conversando, vou ali, e fez o xixi ali parado, né? E aí o que foi? Diz que os caras ameaçaram de entregar ele pegou e matou os dois na punhalada, entendeu? Isso fazendo a peregrinação à Meca. A história que ele contava. Uma outra coisa interessante dele, quando ele estava procurando na nascente do Rio Nilo, é que ele foi atacado pelos caçadores de pênis, cara. O que é isso? Não, é uma tribo. Pra você ver como as mulheres sempre estão por trás de coisas horrendas, né? É uma tribo em que os caras arrancam o pau dos inimigos, entendeu? Eles matam os inimigos, cortam o pau e levam para casa em penca, como se fosse um cacho de banana. E se o cara chega na tribo dele com um cacho de pinto, de pênis, assim, menor do que o cacho de pênis do marido da vizinha, a sua mulher acaba com você, entendeu? Tá vendo? O Zé é muito mais macho do que você. Ele trouxe uma penca de cacho de banana da terra. O seu é tudo banana nanica. seu frouxo. Então, assim, os caras estimulados pelas esposas levavam os pintos dos inimigos, entendeu? E ele foi atacado por esses caras, ele estava acampando
logo num dos primeiros acampamentos, já na saída para ir para buscar a nascente do Rio Nilo. Foi atacado, cara, ele tomou uma lança que entrou aqui e saiu Ah, aqui. por isso a cicatriz na E ele cara saiu dele. correndo, segurando a lança, assim, ó, atravessada no rosto. Ele perdeu os dentes de trás daqui e daqui, e tem aquelas duas cicatrizes na bochecha, né? Fugindo com a lança atravessada na. Imagina, o desespero do cara com uma lança atravessada na cara, porque os caras estão gritando: foge, que são os caçadores de pênis. Puta merda, cara. Ele foi pro Tinha que Velho ter mais, Oeste, cara. tinha que Hã? ter mais caçadores de pênis em filmes, eu acho. É, uma história só sobre eles, né? Uma série. Uma Caçadores de pênis na série. Netflix. Uma série é ótima. Ele foi pro Velho Oeste antes de ir pra lá, ele raspou a cabeça já pra garantir que nenhum índio ia querer o escalpo dele. É, Eu gosto do método dele de escrever. Eu sempre pensei em fazer isso. várias Porque parece mesas, né? eu, tipo, colocava várias mesas e vários livros, vários manuscritos. Quando cansava de escrever um, ia para o outro. Quando cansava É. de um, ia para o outro. Em vez de abrir o arquivo no computador, ele ia pra mesa onde ele estava escrevendo aquele livro, cada livro diferente numa mesa diferente, com todas as É. pesquisas juntas naquela mesa, né? Eu não sei se você já viu que existia uma máquina antigamente que era uma espécie de roda que ficava na sua frente e você podia girar como um moinho. E daí tinha livros em cada degrau do moinho. Você cansava de ler um livro, você Não, nunca vi rodava, isso. rodava a roda, vinha o livro que estava embaixo, aberto já no ponto que você tinha parado. Você podia ficar o dia inteiro girando o negócio. Nunca vi isso, cara. Não sabia disso, não. Isso é coisa do pessoal do Júlio Verne lá. O pessoal steampunk. De repente você aperta o botão, liga a máquina a vapor, gira a roda do livro. Mas não é muito melhor uma experiência de vida assim para um escritor do que a experiência de vida de um escritor brasileiro. O escritor paulista dos anos 90, cuja única experiência de vida é beber com os amigos da faculdade e namorar uma garota que abandona ele. Né? É foda, né? É foda. Pois é. Agora, agora, por exemplo, esse cara, ele escrevia muitos livros de viagem, né? Com muitas análises sobre os povos que ele conhecia, sobre as religiões. E ele fazia muitas traduções. Ele foi um dos primeiros a traduzir aquele Anangaranga. Você conhece esse livro? Não. Acho que eu tenho aqui a tradução, quer dizer, eu tenho ele em português, mas é traduzido do inglês dele, né? E ele traduziu As Mil e Uma Noites também, né? Porque tem a tradução daquele francês que ele Italiano. amenizou, né? Não tem as partes calientes, né? E o Burton não, ele traduziu com todas as partes do livro, né? Porque os árabes não tinham esse pudor protestante, né? Eles enfiavam tudo ali. Não, ali tem uma edição brasileira que tem todo um cuidado de ser fiel ao texto original e tal. Eu me lembro no início, assim, um monte de cena pornográfica que parecia aqueles filmes brasileiros baseados no Nelson Rodrigues, sabe? Tipo, me come, negão. Aham. Realmente isso, Canal né? Brasil, né? Sala especial. Parecia aquilo, né? Pois é. Inclusive as ilustrações. Quer dizer, eu tenho outro que meu pai tem, que tem as ilustrações, que tem as mulheres sempre com seios de fora, né? As mulheres super bem vestidas, mas os seios de fora, né? Umas gravuras assim, né? É. Nas Mil e Uma Noites. Mas também do jeito que as Mil e Uma Noites começam, como é que vai fazer diferente, né? Você lembra qual que é o mote da coisa toda ou não? Sim, que ela vai ser morta. É isso que você se refere. Sim, mas por quê? Sherazade. Você lembra por quê? O porquê é o que é Não. interessante, ninguém nunca comenta isso. Não, é que como que é? Shahzenan e o Shariad e Shahzenan, né, os dois irmãos, né? Um é o sultão sultão da Índia, né, da Pérsia, sei lá de onde que ele é sultão. E o outro é um irmão mais novo dele, é um rei de um dos reinos do sultanato, né? E o sultão, agora não sei qual dos dois que pega primeiro. Eu acho que primeiro é o sultão mesmo. Ele diz que vai para a mulher dele que vai caçar, né? E a caçada dos caras duram dias e leva aquele monte de gente, né? Vai um séquito junto, né? Uhum.
os escravos, né, os outros caçadores, outros nobres. Então ela tem que armar um acampamento, fica aquele dia inteiro armando acampamento do lado de fora. Acampamento não, a tropa lá com os cavalos, para sair de caçada, né? Desculpa. E aí, quando eles estão quase com tudo pronto, já chegou a noite, já, e eles armam acampamento. O primeiro acampamento é muito próximo da cidade, ele resolve, tipo 1, 2 horas de cavalo, ele resolve dormir com a mulher dele pela última vez antes do acampamento, porque ele é apaixonado pela mulher, entendeu? Volta a cavalo, o sultão. E entra por uma passagem secreta para não alertar ninguém, para poder fazer uma surpresa para ela. Quando ele chega no quarto dele, ela tá transando com um cara lá, entendeu? Aham, Aí ele tira aquela cimitarra dele, pá, corta a cabeça dos dois, entendeu? aham. E volta escondido pela passagem secreta não, ele tava, na verdade, ele estava indo visitar o irmão dele, que era rei, é isso. A caçada foi depois. Aí ele volta para o grupo dele de viagem, né? E continua a viagem, ele vai deprimido o resto da viagem, né? Matei a mulher porque eu era apaixonado, porque ela era uma adúltera, né? Aham. Aí ele chega lá na casa, no palácio do irmão dele, que é um rei, né? E o irmão dele sempre vendo que ele tá chateado, aí que o irmão resolve fazer uma caçada. E fala pra ele, né? Olha, vamos caçar pra ver se você melhora o ânimo e tal. E o irmão dele já tinha organizado tudo, já tava pra sair, convida ele em cima da hora. Ele fala, não, eu não vou não, porque eu não tô bem e tal. Aí o cara fica assim, fala, mas agora eu já organizei com todo mundo. Não, eu vou, qualquer coisa você vai encontrar com a gente. E sai pra caçada, né? E ele fica sozinho, o sultão, no quarto lá do palácio, né? Quarto de hóspede lá. E aí, enquanto o irmão tá caçando, ele tá lá sozinho, a rainha, cunhada dele, acha que ele foi junto, entendeu? Não tá sabendo que ele ficou. Ah, E ela vai lá pro pátio que tem no palácio, fechado, junto com aquele monte de escravo, e faz um monte de cara entrar lá dentro, e faz uma suruba, e transa com um monte de cara, entendeu? E acho que é aí, isso que eu me lembro. e aí ele fica pensando, nossa, mas na verdade, ele era esse que era o sultão, eu acho. Nossa, tá vendo? O vlogger com Alzheimer. Ele tinha ido visitar o sultão, né? Na verdade, ele era o rei e foi visitar o sultão. Ele viu assim, até a mulher do meu irmão, que é o homem mais poderoso, trai, então é normal, entendeu? Aham, Então foda-se, né? Se até a sultana trai todo mundo, por que eu vou ficar chateado que eu fui traído também? Então todas as mulheres devem trair, entendeu? E aí, quando o irmão dele chega, ele tá todo animado já de novo, né? O irmão dele pergunta pra ele, né? Eu quero te fazer 2 perguntas, né? Primeiro, por que você chegou aqui triste? Porque... as perguntas eram, por que você chegou aqui triste e por triste. que agora você está alegre, né? Aí ele fala, eu estava triste porque minha mulher me traiu e eu matei ela. E por que você está alegre agora? Porque eu vi que sua mulher também te trai. Entendeu? Aí o cara fica puto quando descobre isso. Eu falo, é verdade. Aí vai lá e interroga a mulher dele, descobre que é verdade e manda matar a mulher, entendeu? Aí os dois pegam e falam assim, se você que é rei e eu que sou sultão, nós temos todo o poder, podemos ter tudo o que quiser, não conseguimos ter o coração das nossas mulheres, e o que adianta viver? De que adianta tudo isso? Vamos cair no mundo, vamos virar peregrinos. Aí os dois saem escondidos do palácio a cavalo, vestidos como pessoas comuns, assim, e vão perambular pelo mundo. E aí uma das paradas deles numa praia, tem eles veem um barulho, vem lá uma espécie de um redemoinho, assim, um ciclone, sei lá. E eles falam, nossa, um gênio, né? E eles se escondem, sobem numa árvore e se escondem na árvore, né? E quando aquele redemoinho para, assim, pum, aparece um gênio gigante, né? E o gênio tira um gorro que tem uma caixa de vidro por baixo, em cima ele tira a caixa de vidro, e dentro dessa caixa de vidro tinha a mulher mais linda que eles já tinham visto na Terra, entendeu? Ah, E aí eles abrem o gênio abre a caixa de vidro, o gênio todo assim, né? Ai, minha linda, doce, amada, não sei o quê, posso dormir com a cabeça no seu colo? Aí a moça, ai, claro, né? Aí a moça vai e senta, o gênio deita aquele cabeção gigante no colo dela, e ela fica lá, né? Fazendo cafuné na cabeça do gênio, e ela olha pra cima e vê os dois em cima da árvore, né? E fica chamando os dois para descer da árvore, e eles, não, não, né? Tal. Ela, se vocês não descerem, eu vou acordar o gênio, vou falar que vocês passaram a cantada, ele vai acabar com a raça de vocês, né? Eles, não, 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 aí eles descem, né? Elas, me ajuda aqui. Aí ele levanta a cabeça do gênio, põe uma pedra, aí vai com eles lá para trás e fala assim, agora eu quero o seguinte de vocês.
Eu quero transar com um de cada vez, né? Ele, você tá louco? Se esse gênio acorda, vai matar a gente. Se vocês não transarem comigo, eu vou acordar o gênio e vou falar que vocês tentaram me estuprar, né? Acusação de assédio sexual aí, né? Aí eles vão, então tá, e transam com ela, os dois, né? E depois que cada um transou, ela fala, agora eu quero mais um favor só, quero um anel de cada um de vocês. Os dois com a mão cheia de anel, né? Aí eles vão, tiram um anel, dão pra ela, aí ela tira uma corrente do pescoço, assim, cheinha de anéis. E coloca o anel e eles ficam olhando, né? Aí elas falam assim, é pra vocês verem como é, né? Eu sou escrava, fui presa, né? Raptada por esse gênio mau, né? Eu não consigo me livrar dele de jeito nenhum, mas olha só, mesmo eu estando nessa prisão, eu já traí ele, assim, centenas de vezes. Então ele fala assim, não adianta você prender uma mulher. Quanto mais você prende uma mulher, pior, olha só, eu já tenho cento e tantos anéis. Uhum. Aí eles voltam para casa com a ideia assim, nós prendíamos nossas mulheres no palácio, entendeu? Aí cada um tem uma ideia de como lidar com a situação. Aí você vai descobrir lá no final o que o outro fez, mas o que o sultão fez foi o quê? Foi matar a mulher logo depois da lua de mel, né? Ele casava e matava, casava e matava, Não casava e dava matava. tempo. Até que arranjou a Sherazade, que contava uma história que não acabava nunca, que ele queria continuar ouvindo no dia seguinte, né? É. Então, assim, a literatura salvou a Sherazade. Mas deve ser bom ter uma mulher linda e minúscula no topo da sua cabeça fazendo cafuné. Ai, É um luxo que a gente não tem mais. só é difícil porque ela fica colecionando anéis, né? É. Vai saber se ela aguentava o gênio. Então a literatura serve para alguma coisa. Serve para você não morrer, não perder a cabeça, serve para o cara se deixou seduzir por ela pela literatura também, né? Conquistou o cara pela literatura. O Jorge Luiz Borges que adorava, né? As Mil e Uma Noites, né? Sim, sim. Inclusive eu comprei uma edição do Galã muito bem ilustrada, um selo, com umas ilustrações realmente, geralmente de franceses, né? Embora tenha Edmond Dulac, tem várias ilustrações muito boas. Aham. Eu não sei de quem fez as ilustrações do livro que meu pai tem. O que eu tenho não tem ilustração. Mas eu imagino que seja aquele mesmo cara lá, do Paraíso Perdido que eu te falei. Eu toda hora esqueço o nome. Gustavo Doré, né? Sim, do Salvador. O Goya também fazia altas ilustrações, né? De livros isso eu não sabia. Ele tem umas ilustrações. Chesterton também, aliás. Ele fazia ilustração, Chesterton? Ele era muito bom disso, né? Porque ele estudou arte, né? Naquela Ah, Slade School of Art, uhum. quando ele era bem jovem. Ele queria ser artista, né? Pintor, sei lá. Daí ele ilustrou vários, geralmente livros de poemas dele e de outras pessoas, Uhum. que dá para encontrar com alguma dificuldade, mas dá para encontrar na internet. Não E ele sabia. era muito bom desenhista, como caricaturista. Ele era muito bom caricaturista. É Tem como... alguns autores assim, o autor do Dr. Dolittle, aquele Hugh Lofting, que é bem divertido, aliás, Dr. Dolittle. Eu não vi Uhum. os filmes, quer dizer, eu vi o filme dos anos 60, mas o Ed Murphy eu não vi. Mas ele ilustrava os livros dele e era bem divertido a ilustração dele. Uhum. Como o outro lá que a gente comentou outro dia, do Casamento do Céu e Inferno, Do Blake. William Blake, ele também fazia altas ilustrações, né? Ah, sim, mas ele era um nível mais elevado, né? Que eram Ele era um obras de arte. escritor mesmo. Cara, eu acho que é o Colin Wilson que fala que o William Blake era outro doido, né? Que Ah, sim, ele completamente. ficava no jardim tomando sol pelado com a mulher dele, tomando chá. O pessoal passava, tá lá os dois pelados. Tá na casa dele, né? No jardim dele, na propriedade. Provavelmente devia ser uma cerquinha baixinha, mas todo mundo via e ele tava nem aí, né? Tomando E sol via pelado. anjos em todos os cantos, né? Ele olhava para cima de uma árvore e via um anjo lá. Isso eu não sei, ele tinha esse negócio de visão Sim, também. sim, Caramba. sim. O Colin Wilson fala, né? Se o William Blake tivesse, o Nietzsche tivesse arranjado uma mulher igual, tal como o William Blake arranjou, ele não teria ficado doido. Teria mesmo, não teria pego sífilis, né?
Uma Então, mulher eu que vi uma entendesse foto, ele. outro dia desses colocaram na minha timeline no Twitter uma foto do Nietzsche e daquele melhor amigo dele, Paul Gast, esqueci o nome do melhor É, amigo dele, Peter Gast, né? Peter Gast. É. Os dois com a Von Salomé lá, É a Lu André e Salomé, né? o André Salomé, e os três pelados. Não, exatamente, pelados. E Uhum. dá para ver a ereção do Nietzsche, que eu não queria ver, mas eu vi. Ah, E não. eu realmente achava que Nietzsche tinha morrido meio virgem, assim, mas acho que não, né? Não, ele ficava com as prostitutas, né? Mas Mas essa ele era quase virgem, né? Ele era, um é, demi-virgem. a Lu André Salomé, ela é essas maluquinhas que vão atrás de tudo quanto é famoso pra dar pra eles, né? Né? Diz que ela era inteligente para caramba, mas essas garotas são as mais malucas e inteligentes, são as piores, né? Tem uma foto ele puxando uma carroça em que ela tá em cima da carroça, né? Uhum. Pra você ver. A mulher que fez Nietzsche de cavalo. Nietzsche tinha alguma coisa com cavalo, então, né? Porque É, quando ele parece que ela ficou foi atrás louco, do Freud também, né? Ela ia atrás de todo mundo, né? é o Forrest Gump do sexo. É. Mas Nietzsche, quando. A história mais simpática do Nietzsche é o jeito que ele foi pro asilo da última vez, sei lá. Dele ter visto um cavalo sendo Ah, chicoteado na rua e apanhando, né? abraçar o cavalo e ficar lá. Pedir perdão, né, pro cavalo, em nome da Né? humanidade, né? Né? E você já leu? Dá para ler as cartas dele quando ele já estava completamente louco, que ele escrevia para todo mundo um monte de cartas, né? As Mesmo já cartas eu não lembro, mas internado. aquele livro Etioma, ele já tá bem doido ali. Né? Muito doido. Não, mas aqui nas cartas ele se diz Imperador Frederico II da Prússia, depois se diz Napoleão, depois se diz. Ele assume várias identidades. Uhum. É, que no Etioma ele assina assim, o crucificado, né? Né? Que Etioma Como, eis o homem, né? O que o Pôncio Pilatos falou de Jesus, né? mas eu adoro os títulos dos capítulos, né? Como escrevo livros tão bons, como sou É, tão, não como sei, são tão inteligentes. é. Porque sou tão inteligente. Eu Umas sempre coisas gostei de assim. pessoas com boas opiniões de si próprias, assim, Isaac Asimov e Nietzsche, olha a Aham. dupla aqui. Porque Isaac Asimov também era muito assim, né? Era, isso eu não sei. É. Mas é de jeito agradável, simpático. Muhammad Ali também. Ninguém sente antipatia pelo Muhammad Ali porque ele era todo convencido. Todo mundo aceita no atleta, dependendo do atleta, né? Se a Uhum. pessoa tiver algum carisma, que ele possa ser Uhum. convencido. Mas na hora que é um escritor, as pessoas franzem o nariz, né? Atores metidos à besta. Que você tá falando aquele dia do Henry Miller, que Gore Vidal. o Gore Vidal sacaneou com ele, mas o próprio Henry Miller, ele se zoava o tempo inteiro. Então, assim, ele realmente, acho que tinha essa concepção de si próprio, de ser um cara muito inteligente, mas ao mesmo tempo ele sabia que ele era o maior maluco, né? É, E se zoava também. Se bem que tem aquele livro dele, Pesadelo Refrigerado, ele tem uma viagem que ele faz pelos Estados Unidos, ele encontra até o Salvador Dalí numa casa, justamente no sul dos Estados Unidos. É uma família, descendente de uma família decadente lá do sul, né? Que mora ainda num casarão quase em ruínas. Quando ele chegou lá, o Salvador Dalí estava lá pintando, entendeu? Hospedado com o pessoal e ficou lá também um tempo. E o Salvador Dalí eu lembrei porque ele é outro que também né? Cheio de pose, né? sim, muito confiante. Porque eu acho que o que me agrada nessas pessoas que têm uma opinião muito alta de si mesmos é que eles não te dão o trabalho de você ter que levantar o ego deles, né? Porque a maior parte das pessoas que a gente conhece, eles ficam, eu escrevi isso, mas não tá tão bom, não sei, e você tem o trabalho de ficar. É um trabalho exaustivo fazer isso. Quando você encontra alguém assim, como Muhammad Uhum, Ali ou Nietzsche, você não precisa fazer isso, é um alívio. uhum. Cara, eu tô com a mão gelada aqui, eu tô igual o Napoleão enfiando a mão dentro do roupão. Tá muito frio, cara. Aqui também. É, pra falar em caras, né, que se acham, Napoleão é outro, né? Ele era um leitor muito assíduo, né? Eu estava lendo um artigo outro dia desse sobre o quanto ele lia, e principalmente romances. E durante batalhas, durante campanhas, você imaginaria que ele não teria tempo para isso, né? Porque supostamente ele dormia, supostamente, eu não sei se dá para acreditar nisso, 4 horas por noite, às vezes 3. Se eu dormisse isso, eu não ia conseguir ler nada, porque eu ia dormir assim que eu começasse a ler, Ler mas isso e escrever é difícil, mas quando você tá viajando em batalha, pode ser normal mesmo. Agora o cara era outro daqueles, desde moleque, ele colégio interno, já
você já via que ele já se impunha aos outros de uma maneira, né? É. Desde moleque o cara era foda. Mas eu acho isso bonito, porque eu vi uma carta dele ao pai, parece que ele estava numa escola que era uma escola de ricos, e ele não era de família rica, né? Uhum. E ele estava suplicando para ele, pro pai tirar ele da escola de ricos e colocar ele numa escola normal, e porque ele queria em algum lugar que ele estava jurando que ele ia se dedicar aos estudos e que ele ia mostrar para o mundo o quanto ele valia. Eu acho bonito uma consciência tão cedo, a vontade de fazer bonito no mundo, né, que os gregos achavam uma virtude grande, né, e que a Uhum. gente acha uma coisa horrível. Ah, pois é. Porque tem aquela coisa que o próprio Henry Miller fala, né? Principalmente seus amigos de infância, de adolescência, esses são os primeiros a te puxar para baixo, né? É aquela história que o Olavo fala o caranguejo tentando sair do balde e os outros puxam para baixo. Que ele dizia assim, eu tô escrevendo um livro. Aí, você escrevendo um livro? Ah, duvido, deve ser uma besteirada. Eu te conheço, você não é capaz de fazer isso. Então, Você passou assim, por isso? cara, passei também. E até recentemente, já com o livro publicado, vem amigos, mas aí já entra política no meio, cara, porque é de esquerda, então você não é de esquerda, então ele acha que seu livro deve ser uma merda, entendeu? Ah, sim, deve ter isso. Tem isso também. Agora, o Napoleão, assim, na escola o pessoal ficava era meio. Alguns ficavam fãs, esse cara, porque ele fazia uns esquemas lá de estratégia nas disputas que eles faziam lá dentro. Aí os que gostavam dessas coisas ficavam fãs e os outros ficavam assim, que cara chato, metido a besta. Ele foi super oportunista, né, para conseguir os esquemas depois da Revolução Francesa lá, já entrou como tenente, né, parece. De repente já estava mandando por cima porque ele percebia que os caras que estavam mandando nele não sabiam porra nenhuma, né? Uhum. Mandava ele para umas batalhas que ele tomava as rédeas do negócio e aí com 20 e tantos anos ele já era general, né? Não sei se você viu um filme do Ridley Scott chamado O Duelo, The Duelists, Ah, Os tá. Duelistas. Que toda vez que eles... É com Harvey Keitel Harvey o Keitel. Keith Carradine. É. É um dos meus filmes favoritos aquilo ali. Mas o vilão, né? O vilão é obcecado com Napoleão. Não sei se você lembra, o Harvey Keitel, o vilão, porque é ele que é o antagonista, vá. E aquelas pessoas que mesmo depois da guerra eram tão fanáticas pela memória de Napoleão que se batiam em duelos quando alguém falava mal do imperador. Uhum. E a última cena do filme é ele meio vestido de Napoleão, né? Ele tá com... Napoleão já morreu faz tempo, ele tá lá com a mão embaixo e aquele chapéu de Napoleão. Uhum. E eu acho bonito essa veneração que havia a Napoleão também. E a gente não pode ter nada parecido, porque a veneração a Getúlio Vargas é ridículo. A veneração ao herói militar que tinha coragem, porque ele tinha de fato coragem, Napoleão, né? Uhum. Não, o que eu acho foda assim, no Napoleão é o seguinte: quando ele foi exilado, o primeiro exílio dele foi na Ilha de Elba ou em Santa Helena? Eu sempre confundo qual Acho que foi a Ilha de Elba primeiro. A primeira. Cara, você dá uma Não olhada. apostaria dinheiro. Você dá uma olhada na Ilha de Elba no Google Earth, no Google Maps. É uma maravilha, entendeu? Porque os caras, não, você ganhou uma ilha, fica satisfeito aí, entendeu? Nossa, se ele fosse escritor, ele tava feito, nossa, cara, que ilha maravilhosa, eu vou ficar aqui nessa ilha. Mas não, o negócio dele era fazer guerra e tal. Saiu de lá e foi parar em Santa Helena. Quando você olha Santa Helena, cara, bosta de lugar, cara. Tipo assim, ele não ficou satisfeito com a Ilha de Elba, foi parar em Santa Helena depois. Péssimo. Eu tenho um romance aqui em casa, em algum lugar, que a Companhia das Letras publicou nos anos 80 ou 90, de um inglês. Napoleão foge da ilha de Santa Helena ou de Elba, eu não lembro. Ele foge e consegue passar como um desconhecido, entra em Paris e ele acaba trabalhando numa feira e ele compra uma barraquinha de vendedor de melancia. Isso eu não sei dessa história, não. Porque o plano dele é voltar a ter poder, mas ele, por enquanto ele não tem nem dinheiro, ele precisa comer, está com fome, está perdido em Paris, anônimo em Paris. Daí ele começa a vender muita melancia, ele cria esquemas de virar o imperador das melancias. E ele começa a ficar multimilionário vendendo melancias em Paris, na França inteira. Seria menos daninho, né? Porque quando você vê assim as batalhas dele, cara, era uma coisa. É engraçado que é igual você pensa quando você pensa assim, os caras que criaram o Google. Eles tiveram uma ideia que é uma ideia tão óbvia que não passava pela cabeça de ninguém. Por quê? Porque é óbvia, mas ao mesmo tempo é grandiloquente demais. Como é que a gente vai criar um serviço em que você pesquisa e encontre tudo que está na internet?
é só você copiar a internet inteira para o seu servidor. Porque antes tinha aquele Alta Vista, você criava um site, você tinha que registrar o site no Alta Vista e em outros sites de busca. Se você criasse um site e não registrasse o seu site nesses lugares, o site não tinha um robô que ia encontrar seu site. Não ia encontrar. Então você ficava numa bolha, a bolha do seu site. Aí os caras começaram a encher a garagem de computador e copiando toda a internet para dentro daquilo, entendeu? E aí pesquisa, eles têm a cópia de todos os sites e encontra na hora, entendeu? E aí foram multiplicando isso cada vez mais, né? Multiplicando. Então, assim, é uma ideia maluca. O Napoleão, quando ele ia fazer a batalha, ele não pensava nos soldados como seres humanos, não, cara. Não. Tipo, aquele movimento de cavalaria é como se fosse uma foice só, né? Tchuf, né? Ele pensava em grandes quantidades de cara agindo juntos e numa sequência XYZ, dependendo das condições. Era uma coisa que era óbvia de se pensar e fazer, só que os outros não pensavam por quê? Porque vai morrer um monte de gente do seu próprio exército, entendeu? Tudo carne de canhão, né? Que era a expressão que era usada. Bucha de canhão e tal. É igual na época de César, depois todo mundo quer imitar César, né? É o cesarismo. Depois de Napoleão, você lê coisas sobre o Hitler toda hora citava Napoleão, né? Eu me lembro de um livro espírita que dizia que o Hitler era a reencarnação de Napoleão, que havia sido a reencarnação de Alexandre o Grande. Mas eu pensei, falei, mas meu Deus, que decadência. Não é, supostamente você não evolui, fica melhor, porque vai piorando, né? Um que é aluno do Aristóteles, depois vira um que estudou no colégio, pelo menos para ser isso mesmo. Agora, o Hitler, ele foi um artista renegado na escola de artes, né? Não deixaram ele entrar na escola de artes. E quando você vê o desenho dele, ele desenha melhor do que o pessoal do Instituto de Artes da UNB. Não duvido nada. Os desenhos dele do Hitler que eu já vi são melhores. Tem alguma habilidade, ele não tem gosto, né? Ele não tem bom gosto. Exatamente. Ele tem alguma habilidade. Ele podia ser um ilustrador de livro, entendeu? Eu, se fosse professor dele, eu teria incentivado ele para ele virar um ilustrador. Eu acho que é por isso que tem tanta gente sem talento na faculdade de artes, cara. Os caras morrem de medo de aparecer outro Hitler. Cara, não deixa ele passar, né? Porque o cara vai que ele... Né, ninguém pode ser reprovado, se não aprova os caras, cara, de repente... Mas imagina, você teria edições de contos dos irmãos Grimm, ilustrados por Adolf Hitler. Seria um mundo muito melhor. Teria mais judeus, né, pelo menos também. Todos os soldados que morreram, estaria tudo por aí. Sabe-se lá, né? Porque tem gente que, por exemplo, o Tolstói, ele tem quase um ensaio no final do livro dele, que é engraçado até que ele reclama da crítica escrita por alguns, segundo a qual ele teria cometido vários erros de cronologia, assim, e anacronismo do Tolstói. Tipo assim, os caras comentavam, essas coisas não existiam na época, isso daí só passou a ter 20 anos depois. Que ele escreveu sobre a época que Napoleão não tinha nascido ainda, né? Hoje a gente lê numa boa, considerando todo o século XIX uma coisa só, né? Mas nesse ensaio dele ele também fala, você vê que ele tem uma percepção da história como se fosse um movimento que começa assim, como se fosse uma onda sem um causador. Quando você vê umas aulas do Olavo, em que ele cita já outros caras e fala que não, se encontra muitos agentes históricos, né? Não, são sempre os que sobrevivem à vida humana, às instituições, né? Tipo as dinastias, né? A Igreja Católica, as sociedades secretas, tudo isso sobrevive a uma vida humana. Mas sempre tem dentro desses lugares uma pessoa que toma as decisões, entendeu? Engraçado que o Tolstói escreve como se não fosse assim, né? Como se fosse uma onda que o Napoleão surfou, né? Nessa onda. E meio que a história do século XX foi atrás do Tolstói, né? Porque começaram a escrever todas aquelas histórias do povo, né? História das massas, em vez de história dos grandes homens, que era o costume de escrever antes do Tolstói, né? Mas é muito mais, esquecendo até do lado do que movimenta a história, é muito mais divertido ler a história dos grandes homens do que a história das massas. Pois é. Porque na cabeça dos caras é assim, se não tivesse existido Hitler, teria sido um outro que teria feito a mesma coisa que ele fez. É muito improvável, né? Então, isso não acontece. Entendeu? Eu tenho um livro aqui muito bom daquele Niall Ferguson. Ele sabe aquele historiador Niall Ferguson,
inglês. Ele é o organizador do livro, é um livro chamado Histórias Alternativas. São vários professores de história contando histórias alternativas. O que teria acontecido se os mexicanos tivessem feito isso ao invés de fazer aquilo? O que Uhum. teria acontecido se Carlos Magno tivesse feito isso em vez de fazer aquilo? E é bem interessante. E existe todo um gênero de ficção que é assim, né? Que é baseado Uhum. em histórias alternativas. Desde os mais famosos, que tipo do Philip K. Dick com O Homem do Castelo Alto. Uhum. Bom, existem 500 romances em que os nazistas venceram a guerra, né? É. Mas acho que o do Philip K. Dick é o que eu mais, dos que Uhum. eu li, o que eu mais gosto. Eu li uns 2 livros do Philip K. Dick, mas esse daí eu não li não, cara. Mas e um dos que eu li eu achei muito ruim. Esqueci até o nome agora. Eu achava que você era um fã do Philip K. Dick. Eu li muitos contos, mas livro, romance assim mesmo, não. Porque esse já é um romance, né? É, sim, O Homem do Castelo Alto, É. é. Tem uma série, mas eu não gostei muito não, tá na Amazon. Uhum. Aí a gente chega nessa história de Hitler, Napoleão, não sei o que lá. Aí tem vários caras que tentam imitar esses caras, né? E aí nós chegamos agora nesses totalitarismos. E agora o totalitarismo agora vem tecnológico. Qual é o que vem depois? Porque o máximo de tecnologia que tem em 1984 é a teletela, né? É. Que já é um celular, né? Do George Orwell, a teletela. Só que é um Hum. celular pregado na parede, né? É, exato. E os 5 minutos, cara, uns 15 minutos de ódio. Quantos Tem. minutos? Eu não 10 lembro. minutos de ódio? Não sei, todo mundo gritando contra o inimigo lá, né? Contra os É. traidores. Agora tá muito estranho, cara, o que os caras andam aprontando em termos de tecnologia. Tava vendo um vídeo de um americano aí que ele fala assim, ó, eu conserto o computador há 30 anos. Aí ele fala assim, aí ele fala, não compre um Windows 11. Já ferrou, porque o meu já é o Windows 11. Ele fala, por quê, né? E o meu computador é novo, tem um ano, né? Aí ele fala, porque agora vem essa placa, esse circuito que chama TPM, né? Que é um negócio que registra umas chaves secretas, criptografadas, não sei o que, blá blá blá, em que o Windows 11 o computador tem que ter isso para ser instalado, né? Que ele interage com isso para garantir a segurança do computador, de não sei o que, de não sei o que. Ele fala que a intenção dos caras futuramente é fazer o computador ficar igual um Kindle. O Kindle é assim, igual aconteceu uns anos atrás. O cara comprou uns livros para ler, viajou para Tailândia, foi da Europa para Tailândia. Quando ele foi abrir o livro na Tailândia para ler, o livro tinha sumido. Ele falou: Ué, É. eu comprei o livro para ler nas férias, não está aqui. Aí ele foi descobrir que é porque o livro não tinha, os direitos autorais do livro não tinham sido registrados na Tailândia. Aí a É. própria Amazon, pelo Wi-Fi, tira o livro do seu aparelho, entendeu? Porque você está lendo num país que não tem, onde não foi negociado os direitos autorais do livro. Ou seja, a empresa domina a sua máquina, a máquina não é sua, É entendeu? revoltante isso, né? E o cara está falando que o Windows 11 é o primeiro passo em direção a transformar o computador nisso também. Que os caras, uma hora, de repente, um dia você pode falar umas merdas aí na internet, escreve não sei o que no Twitter, aí você vai entrar no Windows, você não consegue. Não, você não pode, você fala muita merda na internet, você foi censurado, cancelado. Ele fala, Todos vocês estão os me... livros perigosos vão sumir, né? Eu baixo livros maniacamente, Eu também. porque eu acho que todo esse acesso a livros que a gente tem em PDFs, de graça, principalmente, acho que isso tudo vai desaparecer de repente. Porque a gente já viu isso acontecer com filmes, né? É. O Pirate Bay você baixava qualquer filme, por mais obscuro que fosse, você encontrava. Uhum. Hoje em dia não, você só vê os mesmos filmes de sempre no Pirate Bay, né? O meu livro predileto de. Onde que tá? Nem sei onde tá aqui. Mas de e-book é da Sony. Por quê? Porque ele não entra na internet. Então eu tenho que conectar ele no computador e botar os livros nele, entendeu? Porque ele já tem 10 anos, não, 12 anos de idade esse e-book, Mas na né? hora de você colocar os livros, eles não podem tirar os seus livros? A princípio não, porque é como se for quando eu conecto no computador, é como se ele fosse um pendrive, entendeu? Hum. E eu uso sempre aquele calibre, né? Eu não uso. A Sony nem tem programa mais próprio, porque eles não fabricam mais esse e-book, né? Aham. Mas ele está funcionando muito bem há 12 anos já. Tem um outro Kobo que é melhor também, eu uso com calibre, mas usar o programa proprietário dos aparelhos eu não uso, entendeu? E esse então do Kindle que eu já vi assim que, nossa, o Kindle é muita encheção de saco, porque tem coisa, cara, no Kindle que você vai sublinhar, se você não olhou a configuração, tem coisa que você sublinha que eles compartilham publicamente
que você pode até acessar para ver quais pontos do livro que você está lendo outras pessoas gostaram mais, gostaram também, se sublinharam as mesmas. Eu falei, eu quero Eu não quero saber o que, que saber os isso. outros estão sublinhando, Eu não não? quero. Eu já não gosto. Eu sei que tem pessoas que veem um charme nisso, mas eu não gosto de anotações. Comprar um livro usado e tá cheio de anotações nas margens. Eu É, não. quem fazia muito isso é a Hilda. Eu não faço anotação, mas eu rabisco o livro inteiro, entendeu? Sublinho, né? Sublinho, faço um círculo aqui, coisas assim, Eu acho que mas faz sentido fazer isso, mas eu não consigo. Me dá uma pena do livro. Parece que eu estou pegando a Mônica Bellucci, marcando a cara dela com unhas, assim, riscos paralelos na cara dela. não, cara, a Hilda Hilst, ela me deu um esculacho um dia lá na casa dela, que ela me pediu para ler. Não sei se foi A Negação da Morte, eu não sei se foi o livro do. Eu não sei agora qual é, mas ela me mandou ler um livro lá e eu devolvi para ela intacto, entendeu? Aí ela começou a folhear o livro e falou assim: mas você não leu o livro? Eu falei: eu li, vamos conversar sobre o livro. Ela falou: não, mas você não sublinhou nada. Eu falei: o do livro é seu. Ela falou assim: mas como é que eu vou saber qual parte que te interessou mais? Você não quer discutir o livro? Eu queria saber o que te interessou, mas no seu livro, ela, e daí? Eu vou morrer, o livro vai ficar aí, eu não vou levar o livro comigo. O livro é uma ferramenta para você rabiscar mesmo. Você vai guardar tudo na sua memória? Você não guarda tudo, ninguém guarda tudo na memória, você vai ter que olhar, folhear depois e ver o que te marcou, entendeu? Eu falei, então Faz tá. sentido, mas eu não quero reler e ver meus próprios sublinhar. Quando eu releio o livro, eu leio principalmente ficção, né? Quando eu releio, eu não quero que a minha atenção vá para os trechos que eu sublinhei antes. E quero ler Ah, como texto pela eu primeira sou tão vez. acostumado que não me incomoda, não. Eu achava interessante ler os livros da Hilda e ver o que ela rabiscou. Tipo assim, o que a Hilda rabiscou eu acho interessante. Agora, ver o que um anônimo rabiscou, Ah, sublinhou no Kindle, eu não quero saber desse anônimo, entendeu? também não. Porque pra gente é anônimo, mas pra Amazon eles sabem o que você tá achando interessante no livro. Tá lá no seu nome, né? Sinistro. Igual esse negócio que eu ganhei aqui da minha irmã, como é que chama? Alexa. Quando você pergunta para ela se ela é uma espiã, ela diz que não, ela diz que ela trabalha para a Amazon. Ah, então eu comprei um aparelho, ele não é meu, ele trabalha para a Amazon. Que ótimo. É um espião dentro do quarto. O que acontece se fizer perguntas filosóficas para Alexa? Ah, ela pesquisa na internet e responde. Ah, encontrei aqui um não sei o quê, entendeu? Ela vai dizer segundo não sei quem e tal, tal, tal. Se você perguntar, Em geral, Deus segundo o existe? Wikipédia, entendeu? Que é uma maravilha, né? A Wikipédia é uma guerra, cara. Eu comecei a escrever na Wikipédia acho que em 2005 a 2004 e foi ficando cada vez pior. Chegou a um ponto que eu parei de criar coisas que você escreve um negócio e vem um esquerdista te editar, entendeu? Aham. Corrigir o seu texto. Eu nunca fiz isso. Eu nunca escrevi um texto para a Wikipedia. A página da Hilda Rich foi eu que criei, entendeu? Depois veio mais gente que melhorou, acrescentou mais coisas, mas eu criei a página dela e outras. Eu criei várias páginas, aquele Valentim Tombeck, se bem que eu não. Às vezes eu crio só para estar lá, constar um verbetinho, como se fosse um dicionário. Eu não crio um artigo enorme. Alguns eu já criei, mas eu não tenho mais paciência, não. Ainda mais que eu sei que vem um monte de cara mudar e deturpar tudo, eu falar, não. Não, claro. Mas tem coisas interessantes na Wikipedia, né? Principalmente coisas exóticas ou excêntricas ou esotéricas ou a biografia de personagens fictícios, né? Você pega, sei lá, Jack Bauer, tem lá a biografia do Jack Bauer de 24 horas, Aham. como se fosse uma pessoa, Poirot. Dependendo do assunto em que não interessa politicamente para os caras, até eles É, deixam em paz, exato. entendeu? É, Mas quando é alguma coisa que tem a ver com religião ou política, aí já era, entendeu? sim. Aí já vira polêmica. Por isso que eu gosto de entrar na página, você entra na aba de discussões, por exemplo, de qualquer verbete que você vai lá, artigo, você põe lá discussões. Aí você vê aquela discussão enorme do pessoal brigando, por que vocês cortaram não sei o quê? Que eu botei, vocês são muito, aí começa aquela discussão. O pessoal não costuma olhar, mas na aba de discussões tá lá as brigas registradas. Você é ou foi muito de entrar em fórum, discutir com pessoas na internet e tal? Eu fui, mas mais no começo da internet. Como eu falei, em 2000, ano 2001, eu fui expulso de dois Yahoo Groups, entendeu? Sobre política, outro sobre religião. O de política porque eu postei um negócio em prol do armamento, né? E contra o desarmamento civil. O pessoal ficou puto, entendeu? Mas aí eu falei, quer saber, eu não participo. De grupo eu fico mais agora olhando do que participando, entendeu? Se me Não, colocam, se eu entro, eu também, eu né? também. Eu entro e leio as mensagens e não escrevo nada. Mas eu acho que tem gente que gosta, que é muito boa, tipo gênios de fórum, que escrevem quase todo fórum bom, e Uhum. com muita gente tem isso. Tem um cara que sabe tudo do assunto, que É. escreve tratados inteiros lá dentro, e o cara poderia ser conhecido
Não, muito mais do que um mas desses. eles se satisfazem em escrever para aquele grupinho. É, porque tem uns caras que você vê que escrevem bem, né? Mas, por exemplo, aquele Quora, o site Quora, né? Que as pessoas fazem Sim. perguntas, quem entende do assunto vai lá e responde. Foi ali que o Jordan Peterson começou a escrever sobre aquele livro lá das 12 regras, né? Ele Uhum. começou respondendo pergunta ali. Aí ele viu, isso aqui dá um livro. Aí ele escreveu o livro, mas ele começou respondendo perguntas no Quora, Aham. né? Mas ele é um em 1 milhão, né? É assim. Alguém que começa a responder alguma coisa, escrever ali e acaba transformando num livro. Mas existem umas pessoas com conhecimentos enormes escrevendo nesses lugares. É impressionante mesmo. E a pessoa, eu não sei como uma pessoa tão humilde que se contenta. Porque o Jordan Peterson é uma exceção, como você falou. Uhum. Não sei como uma pessoa se contenta em escrever para um público tão pequeno. Eu não sei se a questão é tão pequeno ou tão provisório, porque o negócio pode morrer de uma hora para outra. É tanto lugar que eu já. Tipo, o Yahoo Groups mesmo acabou. Não, então, imagina todas as coisas que você escreveu. É, Não sei você, eu estou falando você genérico, porque as coisas que eu escrevi no Orkut. no Orkut, tinha as discussões no Orkut. Aquele monte, você perde maior tempo para responder alguém, para provar não sei o quê. De repente o site sai do ar, pum, acabou. É. Eu me Entendeu? lembro quando eu tinha blog, as discussões em caixa de comentário, né? Às vezes eu respondia todas as pessoas que me mandavam. Tinha Uhum, uma longa época que eu fiz isso. E uhum, tudo isso se perdeu, né? E eu me lembro de era mais ou menos 1 hora da manhã, um cara entrou no meu, na caixa de comentários e começou a me xingar e dizer que eu não tinha entendido nada sobre Nietzsche, que eu tinha falado alguma coisa sobre Nietzsche. Daí aquilo me irritou. Eu realmente não sei grande coisa sobre Nietzsche, mas eu vi que ele estava errado e que eu estava certo. E comecei a discutir com o cara, e ficou tipo da 1 da manhã até as 8 da manhã. Eu escrevi um negócio e ele escrevia outro negócio, não parava. Ele não parava de responder. Eu falei, eu não vou dormir enquanto esse cara não desistir da uhum. conversa. Não, o Nietzsche é praticamente uma mancha de Rorschach, né? Você pode encontrar o que você quiser para confirmar o que você quiser ali. Sim, ele é um pouco assim, sim. Porque, nossa, por exemplo, Mário Ferreira dos Santos, ele era fã do Nietzsche, ele traduziu, inclusive, Assim Falava Zaratustra, eu tenho a tradução do Mário Ferreira dos Santos, com comentários dele, que ele não considerava ele exatamente um filósofo, mas um poeta com uma grande visão das coisas, assim, simbólica, né? Ele estuda ele de uma maneira simbólica. E você pode pegar algum filósofo que detona ele. O Olavo, por exemplo, detonava muito Nietzsche, só que ao mesmo tempo citava vários trechos do Nietzsche para justificar alguma coisa também, né? Tipo aquele, Aham. você não vence aquilo que você não substitui. Entendeu? Se você quiser vencer alguma coisa, você tem que substituir. Não adianta você destruir o cara e não colocar nada no lugar. Não, entendeu? É uma coisa Aham. que o Nietzsche dizia. O Olavo citava isso muito. Porque ele era um cara de intuições, entendeu? Ele tinha muitas intuições. Intuição no sentido intuição intelectual, né? Sim. Então, assim, ele tinha muitas intuições que você pode pegar para praticamente tudo, né? Você pode É ser como cristão e pegar o Nietzsche para apoiar seu cristianismo, pode ser anticristão e pegar o Nietzsche para detonar o cristianismo. sim, sim. Mas eu noto em muitos religiosos uma certa afeição pelo Nietzsche, porque ele parece é muito melhor, é uma atitude muito melhor você ser um ateu agressivo do que você ser um religioso indiferente, né. É Mas mais simpático a qualquer a gente pessoa falou religiosa. da Lu André Salomé, ela dizia que o Nietzsche era ela escreveu, era um espírito sumamente religioso. Ela falou isso, entendeu? Né. Então, assim, só que era um religioso que ele não queria um Jesus de derrotados, ele queria um Jesus de vitoriosos, entendeu? Um super-homem, né? É engraçado que eu estava vendo um vídeo de um sheik muito inteligente lá explicando, porque eu fiquei curioso sobre o islamismo, né. E o sheik estava explicando que era absurdo achar que Jesus foi crucificado, porque imagina, como um ladrão, como Quem falou nada. isso? É um sheik, eu esqueci o nome dele, é um Sheik. americano que virou um Aham, sheik, aham. e que entende muito de islamismo. Mas Então, é absurdo obviamente, mesmo, mas aconteceu, esse que é o pior de tudo, né? é lógico, esse é o paradoxo que É. você tem que aceitar, né. Mas para o islamismo ele era um rei, ele jamais seria humilhado e derrotado. Isso não Uhum, aconteceu, ele não morreu na cruz para uhum. os islamistas. Espiritualmente não, mas fisicamente, né? Quer dizer, ele ressuscitou Né. fisicamente. Se bem que aí a gente entrar em urantices, urantianices de novo, não seria uma. Por exemplo, já viu esses documentários sobre o Santo Sudário, né?
Nunca vi o documentário inteiro, não. Porque tem umas coisas muito interessantes, né? Porque sempre vem, ah, foi desmentido, na verdade foi inventado. Não, aí vem um cientista depois, não, eles calcularam errado, na verdade É, não tem explicação mesmo, é real. Aí vem outro, não, fica nessa, né? Os cientistas, né? é, Tanto que até hoje você vê vários documentários sobre o assunto dando suporte à realidade do censo sudário e outros tentando desmentir. Tem de todo tipo. Aí você fica na mesa que você estava antes. Aí sempre tem as justificativas. Ah, era um tecido da Idade Média. Não, é porque na Idade Antiga usavam um tecido também assim, assado, blá blá blá. Mas a questão é, o que o livro de Urântia fala, por exemplo? Jesus foi enrolado lá naquele sudário, colocado lá naquela gruta, fechou com pedra, e aí os seres intermediários, que não são anjos exatamente, eles são intermediários entre os anjos e o que a gente vai virar depois de morrer, né? Eles que têm um domínio maior sobre a matéria, os que eram fiéis a ele, né? Não os que participaram da rebelião de Lúcifer e se tornaram os demônios, né? Os que eram fiéis a Cristo ainda. Delimitaram toda a área do corpo dele, sabendo que os caras iam tentar roubar o corpo dele, que os inimigos iam tentar roubar, que os amigos iam querer ter uma lembrancinha, tipo, esse fêmur de lembrancinha. Sabendo de todas essas possibilidades, eles falaram, não, vamos, delimitou a região do corpo dele, e eles fizeram uma aceleração do tempo dentro daquela área. Aceleraram milhões de anos, o corpo dele vaporizou, entendeu? Se desintegrou instantaneamente, como se fosse uma reação atômica, né? Só que o livro não fala do sudário, mas é uma coisa desse tipo que seria necessário para imprimir uma imagem como se o sudário fosse um filme fotográfico, entendeu? uhum. Depois ele apareceu com um corpo glorioso, que é como o Bruno Tolentino falava para mim que ele acreditava no corpo glorioso, né? Que eu falava para ele, pô, imagina um cara morreu atropelado por um trem ou morreu num incêndio, não sobrou nada do cara, aí esse cara vai ressuscitar o corpo físico dele. Como é que vai ser? Aí, como diz, aí já o Almeida Prado, primo da Ida, que é o compositor que era católico também, né? Compositor erudito, ele falou para mim, não, mas para Deus tudo é possível. Se o cara foi esfarelado em 1 bilhão de partículas espalhadas pela Terra, você acha que Deus não vai conseguir juntar e criar o corpo? Eu falei, tá, tudo bem, mas me parece um caminho meio deveria ter um atalho nisso, né? E o Bruno Tolentino falava, não, é um corpo glorioso, um outro corpo material, uma matéria diferente, não precisa juntar tudo daqui. Então o livro de Dante fala mais ou menos por aí, foi um corpo glorioso que ele apareceu, um corpo físico mesmo, mas que não era aquele que ele estava, entendeu? Não sei, entendeu? Isso é o que o livro fala, mas a reação que eles descrevem que teria feito o corpo dele se Com uma desintegrar, explosão. né? Uma coisa contida ali, dá uma impressão de que uma coisa dessa seria necessária para que imprimisse a imagem dele no sudário. Entendi. Who knows? Mas voltando aí às distopias, fora o Admirável Mundo Novo, que esse aqui é o livro que eu usei para fazer a peça de teatro que apresentaram no Rio de Janeiro, em Brasília. O meu livro, 1984, ele foi... Nossa, está aparecendo ao contrário, não acredito que está ao contrário de novo. Na escola eu li nessa edição. Não, para mim pareceu certo. Esse aqui eu usei para fazer a peça de Dá para ver, teatro dá para Admirável ver que Só para você, Selvagens. dá para ver que você leu bastante esse livro, está todo desconjuntado. Esse aqui foi 1984, foi publicado em 1984, essa edição. Essa é a edição essa edição que eu li na escola. Agora, um que quase ninguém fala, cara, que eu gosto muito, é esse aqui. Você já leu? Eu vou ler em voz alta porque eu me lembro que Oimesville. o Sugamosto reclamou que a gente pega livro e não fala o nome em voz alta. Ernest Junger, Elmesmil. Não, eu não li. Eu comprei um Oimesville, livro, né? eu comprei o Tempestade de Aço dele lá. Tempestade de Aço. Acho que é o primeiro livro dele, né? Os relatos dele da Primeira sobre Guerra. sobre a Primeira Guerra. Mas esse Oimesville, o que é interessante? Porque os outros dois falam o quê? De um governo mundial, né? Praticamente, né? Se bem que o do 1984 é a Oceania que está em guerra com outro lugar, né? Como uma outra ditadura, Eurásia, né? imagina-se, né? Então, assim, não é um governo mundial ainda, né? Mas aquela região dele está dentro do totalitarismo e em vias de querer se tornar um governo mundial. Se bem que diz que eles usam a guerra para manter o povo ali como cordeirinho, né? Então
talvez a ideia não seja ganhar a guerra, né? É a guerra perpétua. Mas o Hermes viu, o que é interessante desse livro do Junger é que ele fala de uma época depois que o governo mundial caiu, entendeu? Aham, E aí não tem países, tem cidades-estado, entendeu? aham, E é bem interessante. E eu acho que é de 1970 ou 69, por aí, não lembro agora. Mas ele descreve umas coisas, ele descreve até uma coisa que parece a internet, que ele chama de luminar, que é onde o cara vai estudar a história, que é uma coisa, você vê que é eletrônica, entendeu? Onde tem resposta para tudo que ele quer saber lá, ele vai pesquisar no luminar. aham. É bem interessante, porque o cara, o personagem que ele é? Ele é barman do ditador, entendeu? Que Ah, é? o ditador é o Condor, né? Então, e ele é um historiador, ele é formado em história, acho que ele está escrevendo alguma coisa, mas aquela tá na ditadura, ele arranjou um emprego, né, de barman do ditador. E fica ouvindo as conversas lá dentro, e então o livro é muito especulando sobre o poder, sobre os governos, né? Sobre o ouro, né? Porque ele fala que só o ouro é confiável, o dinheiro não vale porra nenhuma, entendeu? Aham. Sobre totalitarismo. Então, e é interessante porque o Jung ele foi oficial do exército do Hitler, né? É, sei. Ele não foi exatamente Em Paris, né? é, ele não foi exatamente um cara do partido nazista, mas ele, como diz, ele era militar, né? Sim. Ele era da Wehrmacht, né? Mas não é exatamente o meu gênero favorito. Então, fora Fahrenheit 455, que eu sempre esqueço o nome, 457? Eu sempre 451, esqueço a temperatura também. que também é distopia, né? Tem É, dois livros que eu achei interessantes. que é do Ray Bradbury, né? Fora esse, tem dois livros. Um eu só ouvi falar recentemente, que o Anthony Burgess escreveu um livro de distopia em que os homossexuais dominam o mundo. Eu baixei o livro, mas eu não li ainda. Deve ser interessante para ler hoje em dia, porque imagina isso. Deve ser interessante, né? Porque aquele cara é muito maluco, né? E tem um livro também interessante chamado Facial Justice, de quem era do Hartley, L.P. Hartley, deixa eu ver. L.P. Hartley, que é que a humanidade, todo mundo é bonito. Uhum. Todo mundo, depois de uma certa idade, passa por uma operação e fica com o rosto. Você pode escolher uns 3 ou 4 rostos, eu acho. E todo mundo fica com aquele rosto. E a história são duas Uhum. garotas que se adoram e tal, e elas estão indo fazer. São casal lésbico, eu acho. Uhum. Elas estão indo fazer a operação, estão se vendo pela última vez e elas não querem ir, mas elas são obrigadas pela lei a trocar de rosto porque elas são feias. Feias de um jeito normal, humano, normal, né? Mas Uhum. elas não correspondem ao ideal de beleza do governo totalitário da época. Eu sei que esses três livros, assim, dão um pano pra manga, né? Todo mundo diz, né, que o Aldous Huxley acertou mais do que o George Orwell, né? Isso é uma observação banal, assim, bastante comum, porque parece de fato haver mais coisas no mundo presente que saíram do Admirável Mundo Novo do que de Porque 1984. parece que o do Huxley ele impera na cultura e o do Orwell na política, entendeu? Porque nós Né? temos esse totalitarismo cultural também. Porque a gente falando aquela história dos filmes do Walter Hugo Cury, que tem a Xuxa, e não sei outro que a gente estava falando. Tipo assim, Amor, estranho como é amor. que vai contar uma história de pedofilia num filme? É, você tem que usar ator criança, né? Imagina. Tem o do Thomas Vinterberg, né? Que chama. Tem os dois, né? Que é a Festa de Família, e tem a Caça, que são ótimos, que não tem. Eu vi a caça, Porque a Caça, na verdade, é um cara acusado injustamente. O outro o cara tá acusando o pai e é real, só que você é uma coisa, o cara já tá adulto, ele tá traumatizado com uma coisa, e você não vê a cena acontecendo no passado. Então não precisa usar certo. ator criança para sacanear. Mas, por exemplo, no Admirável Mundo Novo, tem uma cena que o cara tá passando no parque e tem umas crianças transando, entendeu? Não sei se você lembra disso. Não, Porque, não lembro. porque as crianças não. Ninguém tem pai nem mãe ali, é todo mundo meio criado numa incubadora, entendeu? Aham, Ninguém nasce de mãe ali. Então todo mundo não tem essa noção de família e o sexo é super livre e as crianças ficam no parque transando, entendeu? Então imagina você fazer realmente um filme fiel, como é que você faz? Só pode ser uma animação, mas mesmo animação, os caras vão te falar, você tá louco, isso é pedofilia e tal. Mas tá lá no livro do Aldous Huxley. sim.
Não daria para filmar, teria que ser as sombras ou algo assim. Então, Mas eu assim, estava lendo um é conto do complicado. Marques Rebelo, Tô com o livro e eu dele ali também. estava lendo um conto do Marques Rebelo, e lá, no conto um personagem é um cara de uns 30 e tantos anos, está com tuberculose, ele vai para uma cidadezinha do interior de Minas para se curar, né? Ele vai para um Uhum, sanatório. E dando voltas lá perto do sanatório, ele sempre encontra uma menina de 15 anos, se não uhum, menos, acho que é 15 anos. uhum. E aos poucos ele fica meio apaixonado por ela, daí rouba um beijo dela, começa a sonhar em casar com ela, até que ela some da cidade. Mas é incrível como nos anos 50 ou 40, não sei quando isso foi escrito, Uhum. mas podia se escrever isso sem a fúria da sociedade inteira, né? Pois é. É, por isso que aquela coisa do Lolita que a gente comentou, né? O cara foi tão esperto que ele já começa o livro, o cara se defendendo no tribunal pelo que fez, né? O escritor se defende da justiça colocando o narrador já sendo julgado, né? Que é uma ideia ótima. Mas eu acho, assim, que o Admirável Mundo Novo, ele acertou muito naquela questão cultural, porque os caras colocam quem é o selvagem no livro? É o cara que ainda lê Shakespeare, né? O cara sabia Shakespeare de cor lá no mundo, fora daquele mundo totalitário, ele tá lá, tem uma super cultura, né? E o pessoal lá dentro desse mundo Admirável Mundo Novo não tem cultura nenhuma, né? É um pessoal que não lê. Acho que nem tem livro, acho que o Mas livro é mesmo assim, eu entendo eu entendo que as pessoas dizem que a visão do George Orwell não é a mais próxima da gente, porque o próximo totalitarismo não parece que vai ser brutal, né? Não parece que vai ser uma bota na cara de uma pessoa, parece que vai ser um negócio que as pessoas vão aceitar contentemente. Mas é que tem tantos termos inventados pelo Orwell e noções que são usáveis hoje em dia, né? Tipo crime Pois é. think, ou Eu wrong acho que think. eles são super complementares, eu acho, cara. Não tem como ver sem os dois mesmo. Porque, por exemplo, as drogas, né? Tem o Soma, né? No Admirável Mundo Novo. Todo mundo tem que tomar aquela droga para ficar feliz ali, né? Senão você não suporta aquela realidade. E o que tem de coisas para você usar hoje para você suportar essa realidade, não falta, né? Dá uma impressão muito do êxtase, né? A descrição que ele faz do Soma parece que o cara tomou um êxtase. E tem umas novas, tem um tal de fentanil que o pessoal está tomando muito agora nos Estados Unidos, que eu nem sei que É, reação que causa isso. não sei, parece um negócio super mortal, né? É, mas tem muita gente viciada nesse negócio. Então sempre tem a droga do momento, né? Sempre tem a maconha do momento, sempre tem um anestésico aí para o pessoal aceitar essas maluquices, que está bem dentro do Admirável Mundo Novo também. Agora, quando você vê esse negócio de espionagem cibernética, tecnológica, aí já o Orwell, com a teletela do livro dele, ele já ganha, né? Porque é praticamente um celular que fica. O celular já ouve a gente. Você conversa alguma coisa, você vai pesquisar alguma coisa, aparece lá. Primeiro, propaganda é uma coisa que você estava conversando. Você já reparou isso, né? Eu já fiz esse teste de ficar falando coisas perto do celular e depois E ver aparece ele me mesmo. oferecendo coisas, né? Ele está ouvindo mesmo. Então, assim, por enquanto ainda é o pessoal que quer te vender coisas. Vamos ver até onde vai isso. E no 1984 você não pode desligar a maldita tela, né? Ela fica Não ligada. pode. Você desliga a tela, a polícia vai na sua casa. E ela é uma tela que tem uma câmera que fica te vendo, né? E põe você pra fazer ginástica de manhã, né? Ginástica ridícula, né? É, das notícias e tal, e aquelas notícias filtradas, as notícias dos checadores de fatos do Twitter, né? Uhum. São as notícias que você pode ouvir. O Project Veritas, que agora pegou mais gente agora aí, né? Eu vi os vídeos do cara do Twitter, né? Dois caras do Twitter. É ótimo, né? Muito bom. Eu até fiquei com pena de um deles, mas o outro não dava pena nenhuma. Qual deles que você ficou com pena? Esse aqui é um deles, você vê que ele não é muito, né, não é tão esquerdista assim, né? Que ele tem. Só tá descrevendo o que está acontecendo lá, mas ao mesmo tempo mostrar a cara dele é meio que convidar ele para ser destruído e despedido, né? Pois é, agora o outro que você fala deve ser aquele que ele saiu com. Você vê que ele é gay e tá saindo com um cara que é gay também ou se fez passar por gay para enganar ele, né? Que ele Eu não até tinha comenta. pegado esse subtexto. Eu nunca percebo que alguém é gay, tem Sério? que ser muito. Se eu Não, encontrar. é porque eles falam isso no final, porque o cara fala, é porque você vê, ainda bem que eu não conheci você pelo Tinder, pela internet, a gente se conheceu organicamente. Eu vi Porque, esse trecho. porque eu fiquei Mas eu 6. interpretei ingenuamente esse trecho. Porque é isso que os caras fazem, né? Eu fui bloqueado no Twitter durante 6 meses porque eu postei um link do Project Veritas sobre a Pfizer, né? Porque eles É. também botaram vários
jornalistas disfarçados, na verdade eram quase todas mulheres, né? Porque os caras, aquele bando de solteiro, jovem, trabalhando numa empresa cheia da grana, entendeu? Então os caras querendo impressionar as garotas contam tudo, né? E elas com a Claro. câmera na bolsa em cima da mesa filmando a conversa. Eu postei isso no Twitter, eles me bloquearam, entendeu? E os caras entregam tudo, que os caras estão lá preocupados, que algumas vacinas não têm efeito nenhum, outras causam reações adversas terríveis mesmo, sabe, essas coisas todas, né? E aí eu sei que agora nessa do Twitter, eu achei engraçado isso, que o Twitter me bloqueou por causa do Projeto Veritas, e agora o Projeto Veritas pegou o pessoal do Twitter, confessando que realmente eles bloqueiam os conservadores, que eles colocam todo mundo na... Que não se interessam em liberdade de expressão, o que é claro que não, né? Mas é sempre É, bom ouvir isso da própria boca deles, né? mas você vê na conversa que ele fala, que ele até fala de como dessa história da Pfizer, o cara, né? Porque o Twitter mandou esse e-mail falando pra gente tomar cuidado, né? Porque muita gente foi pega, que eles saíam em encontros, uma date, né? Que ele fala, né? E ele fala date, ele fala pro cara, ele tá lá com o cara, eles falam, nós estamos em uma date, num encontro. Ou seja, date você fala para um casal, Eu né? perdi todo esse subtexto aí. Se eles tivessem começado a se beijar ainda assim, eu não teria visto nada disso, né? Não, mas falaram. Mas é igual uma amiga minha falando, que o fulano que é gay. Eu falei, o fulano é gay? Ela falou, é um cara aí que agora tá aí no governo aqui em Goiás, né? Eu falei, mas ele é gay? Eu conversei várias vezes com ele, eu não sabia que ele era gay. Aí ela, mas é porque você não tem gaydar, né? Eu falei, gay, radar, só gay consegue descobrir que o outro cara é gay, né? Então, ou seja, ufa, né? Você não tem gaydar, mas é que eu prestei atenção na conversa deles. O cara falou date, né? Que eu acho que não se fala. Se eu vou sair uma date com um cara que é só, tipo, nós dois Não, vamos nem se sair na tivesse um date. contexto em que você poderia fazer uma brincadeira a respeito, mas não. Então, que date é você sair para conhecer alguém que você está interessado em ter uma relação, né, romântica ou sexual, né? É. É o que ele fala pro cara lá. Quer dizer que usaram sexo para pegar o cara. São as Mata-Haris de hoje, né? É. São do Projeto Veritas. Ele está usando as armas dos caras de espionagem contra os caras que ficam Você da já viu tecnologia que aquela, estão espionando a gente. você viu aquela sociedade secreta japonesa que acho que se chama, eu acho que se chama Mar Negro, mas Não. posso estar errado, que era um grupo de samurais no século XIX que decidiram que eles tinham que entrar no submundo para poder controlar as coisas. E eles entraram no submundo pesadamente, eles começaram a ser donos de bordéis, e eles passavam a Uhum. usar as prostitutas como mecanismo de chantagem, né? Que é o que se fez ao longo do século XX inteiro, Aham. e que Cara, era o que o Epstein fazia, né? aham. Não, e um cara comentou aí no nosso podcast, lá no YouTube, aquele filme que a gente falou do Madame Butterfly, Amy Butterfly lá, né? No Do, como chama Cronen- o, Cronenberg. o cônsul, embaixador, sei lá que o cara que ele tá apaixonado por uma atriz chinesa que na verdade é um cara, Ah, que o cara falou, não, mas isso é uma história real, né? E eu não sei se eu lembro se eu tinha visto que era uma história real mesmo, e passou na televisão outro dia, cara, a história dos dois, os dois foram julgados juntos, um do lado do outro, assim. Uma história real, hein? Que a gente falou que era uma história inverossímil. real. Eu só não acredito que o cara não sabia. Evidentemente sabia, come on. Não é possível, né, cara? Como é que você transa, faz sexo anal com o cara e acha que ele ficou grávido? Mas o cara era isso, entendeu? Era um espião, o chinês, né? Que pelo sexo tá lá tentando arrancar a informação do outro cara. E diz que o cara deu um monte de informação pra ele, entendeu? É que chamava de honeypot, o pote de mel, né? Que é usar o sexo Ah, tá. como armadilha. Aham. Mas faz-se muito isso, e agora se faz com o que o Epstein fazia, né? Em algum momento eles passaram a fazer isso com crianças, né? Uhum. Por quê? Porque a partir de um certo ponto passou a não ser tão vergonhoso você ter um caso adúltero. Você simplesmente ser pego com uma mulher já não era o suficiente para você chantagear alguém. Então eles É. tinham que ir atrás dos pedófilos, né? Uhum. Que é o que o pessoal faz em Cuba, né? Convida esses políticos do resto da América Latina pra irem pra lá, dá umas menininhas de 13 anos pra eles transarem e filma tudo. Depois fica fazendo chantagem, entendeu? Que mais, Alexandre?
Distopias. Você gosta de Alphaville? Você já viu Alphaville? Alphaville é o filme Do Godard. do Godard, né? Cara, eu acho que eu já vi há muito tempo atrás, não lembro de nada. Não, porque é um filme que eu discuto muito com um amigo meu, porque eu acho que ele é involuntariamente cômico, e o meu amigo acha que é voluntariamente cômico. É difícil dizer, né? Cenas que eu acho muito ridículas. Pode ser que eu esteja sendo cego e não entendendo o tom do filme, pode ser que seja de propósito engraçado, mas eu duvido um pouco. Aquele filme do Woody Allen que ele é congelado durante uns Ah, 30 anos. Bananas. É Bananas que ele é congelado? Bananas. Eu acho que É, não. Bananas, não é? Não, eu acho que é um que ele é congelado dentro de um Fusca, Não, numa caverna. perdão, não, é The Sleeper. The Sleeper. É. Aquele ele tá zoando com um desses filmes aí também? Ou é. Que ele chega numa sociedade Não, distópica também, né? No futuro, né? sim. Que o Bananas, ele muito tá. bom. São os revolucionários Ele vai para cubanos, né? América Latina, É. também é muito bom. Ele começa a namorar uma ativista social, daí ele entra para. Ele vai visitar, ele vira um ativista também, só para ficar com a garota. É bem típico do Woody Allen, né? E quando vai ver, ele vira o líder de uma revolução, daí tem que colocar uma barba falsa, vira um tipo Fidel Castro. Esses caras tiravam muito sarro dos esquerdistas e parece que ultimamente eles não andam fazendo isso mais não, né? Não, Parece que não pega não bem dá. mais pra eles. A esquerda era muito mais inteligente e agradável antigamente. Ela ficou estridente e sem humor, né? É. A gente faz que nem aquele filme do Woody Allen, né? Porque você viu o filme do Woody Allen que ele fez no início da carreira dele? Que ele pegou um filme chinês ou japonês que foi vendido bem barato para ele e dublou tudo. E fez virar uma comédia, era um filme ridículo de ação, e fez virar uma comédia. O Woody Allen fez isso? Fez. Ah, cara, não sabia disso não. A gente faz isso com o podcast, se não tiver som. Bom, então essa conversa vai terminar por aqui, já ficou grande demais. Obrigado aí a quem está assistindo. A gente volta semana que vem. Obrigadão. Não sabemos se vamos ter convidados, qualquer coisa, a gente estará com outros, mas não sabemos ainda. Obrigado aí, gente, e até mais. O Freunde, nicht diese Töne, sondern lasst uns angenehmere anstimmen. Person.